Então, pessoal, bem-vindos à quarta aula da disciplina Machine Learning para Predições em Saúde, da pós-graduação da Faculdade de Saúde Pública da USP. Então, meu nome é Alexandre, eu sou professor dessa disciplina e sou professor livre-docente do Departamento de Epidemiologia aqui da Faculdade de Saúde Pública da USP. Então, já tivemos aí 3 aulas, né? Então, tivemos a primeira aula, que foi sobre uma introdução geral, sobre o que seria Machine Learning e quais são os principais desafios da área de Machine Learning para realizar predições em saúde, né? E a definição aí do escopo da disciplina. Então, como foi colocado na primeira aula, é uma disciplina de Machine Learning, tá? Que nós usamos ferramentas de programação. Tá? Então, eu vou entrar nisso agora, no início da aula, porque eu sei que alguns de vocês tiveram desafios aí para entregar o primeiro, né, entregável aí que a gente chama, que foi referente à segunda aula. Né? A segunda aula foi pré-processamento de dados. Né? O que a gente faz com esses dados antes de colocar esses dados para o algoritmo aprender. Né? Então, o algoritmo, como eu tenho colocado aí ao longo da disciplina, não é tão inteligente assim. Tá? Nós precisamos fazer um monte de coisas, um monte de passos para auxiliar os algoritmos a tomarem decisões inteligentes, fazer um monte de estratégia aí que os algoritmos gostam, né? Com os dados, inicialmente com os dados. Então, nós vimos várias técnicas aí na segunda aula. Tá? E na terceira aula, discutimos aí 2 artigos sobre o mito da generalização e sobre o que a gente chama de dataset shift, né? Essa mudança da realidade. Né? Então, você treina o algoritmo numa realidade e a realidade muda. E agora? Tá? Então, são 2 questões aí muito importantes. E aí, na aula de hoje, a gente retoma as questões técnicas. Tá? Então, a primeira questão técnica que nós colocamos aí na segunda aula foi a questão do pré-processamento. Hoje vamos falar sobre o maior desafio da área de Machine Learning, que é sobre ajuste. Né? A questão de que você não quer que o teu algoritmo decore dados. Tá? Você não quer que ele decore informação, mas sim que ele aprenda padrões gerais nos dados. Tá? E também queremos testar a qualidade desses algoritmos. Como é que a gente testa a qualidade dos algoritmos? A gente vai ver que não pode testar onde o algoritmo aprendeu. É uma coisa que a gente também já viu nas outras aulas. Né? Por que isso? Porque o algoritmo é malandro. Tá? O algoritmo vai decorar os dados. Ela vai decorar esse paciente. O algoritmo vai decorar esse paciente. Então, ele vai decorar que um paciente com 39 anos, hipertenso, com o IMC de 24,9, com uma altura de 1,82, etc., etc., vai ter um infarto no próximo ano, por exemplo, se for esse o teu interesse do teu algoritmo, ele vai decorar isso. Né? Se você testar, ele vai acertar, porque ele decorou esse paciente. Tá? Não porque ele aprendeu padrões gerais nos dados. Nós queremos que os algoritmos aprendam padrões gerais nos dados. Tá? Então, isso vai ser a aula de hoje. Como é que a gente faz essa... Como é que a gente entra nessa questão? E aí a gente entra num terceiro desafio, que é que Machine Learning tem, que a gente chama de hiperparâmetros. Tá? São, em geral, reguladores, né, tentativas de diminuir a complexidade dos algoritmos, para forçar eles a, de fato, aprenderem padrões gerais nos dados e não decorarem os dados. Por quê? Porque, de uma forma bem simples, o algoritmo quer acertar. Esse é o objetivo da vida do algoritmo. Tá? Ele tem uma função objetiva, uma função de perda, que é minimizar o erro, tá? E ele vai tentar errar o mínimo possível, mas ele não entende esse conceito de futuro. Tá? Então, ele tem lá os dados para aprendizado, ele vai tentar acertar, né, mapear esses dados ao que a gente quer predizer, tá? E aí você corre o risco do quê? De novo, do sobreajuste. O algoritmo decorar esses dados em vez de aprender padrões gerais nos dados. Qual o problema de decorar esses dados? É que ele não vai generalizar bem com os novos dados. Tá? E Machine Learning é uma área prática, nós queremos colocar esses algoritmos em produção para melhorar decisões de saúde. Então não adianta ele acertar o passado. É completamente irrelevante para mim que ele acerte o passado. Na verdade, a gente nem reporta os resultados do treino, né, que são esses dados onde o algoritmo aprendeu, né, que ele tem toda a resposta, ele tem todos os dados, ele aprendeu as regras ali a tomar uma decisão. Isso para nós é totalmente irrelevante. Nós queremos dados futuros, nós queremos que ele aprenda o novo paciente que está chegando hoje no meu hospital. Tá? Que ele aprenda a tomar uma decisão inteligente para a dona Maria, que acabou de entrar no meu hospital, que ele nunca viu na vida. É aí que a gente mede a qualidade da tomada de decisão de algoritmos. Tá? Então, a aula de hoje é essencial para isso, para vocês entenderem essa questão e quais, né, colocando esses desafios, quais são as soluções. Tá? Então, primeira solução,
Obviamente a gente vai entrar em detalhes já, mas só para dar um overview da aula. Primeira solução é você separar os seus dados em dados de aprendizado, tá, onde o algoritmo vai aprender as regras de decisão, tá, e em dados de teste, que o algoritmo vai ter que tomar uma decisão a partir das regras que ele aprendeu lá atrás. Tá, ele aprende as regras no treino, né, vem o seu João, ele tem que acertar o que vai acontecer com o seu João, tá, o qual doença o seu João tem, etc. Tá? Então, dividimos em treino e teste. Qual que é o problema? Temos que testar vários algoritmos, temos que saber qual que é o melhor algoritmo, e dentro de cada algoritmo, nós temos os hiperparâmetros. Temos que ir decidindo. E não podemos voltar para o teste para checar qual que é o melhor. Tá? O teste só se olha uma vez. Esse é o grande desafio. Tá? O teste só se olha uma vez. Tá? Então, por quê? Porque senão você vai sobreajustar o teste, você vai decorar o teste. Então, você poder ir e voltar no teste. Tá? Você vai acabar decorando o teste. Na verdade, o teste é medida de performance de mundo real do algoritmo. Então, você pode olhar uma vez. É como se eu botasse hoje o meu algoritmo em produção. Eu quero saber se ele vai acertar para os pacientes que acabaram de chegar no meu hospital. Não pode decorar o teste. Então, o teste só se olha uma vez. Então, como é que eu ajusto esses algoritmos? Em relação a identificar qual é o melhor algoritmo, tá? Em relação a identificar os hiperparâmetros, parâmetros, etc. Eu tenho que trabalhar no treino sempre. Tá? O teste fica escondido, o teste só se olha uma vez. Tá? E tudo isso entra também na questão de qual algoritmo eu vou usar. Tá? A gente vai começar com isso, a aula falando sobre, né, o teorema do não há almoço grátis. Né, que é o quê? Que é dada uma distribuição infinita de dados, algum algoritmo vai ser o melhor para alguma dessas distribuições infinitas. Tá? Até mesmo a média. Tá? Em alguma distribuição de dados, a melhor solução é simplesmente tirar a média. Tá? Existe isso, né, na teoria. Você tem infinitas distribuições, e em alguma dessas infinitas distribuições, os algoritmos extremamente ruins vão ser o melhor. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? Testar várias estratégias. Tá? A gente vai ver essa estratégia. E aí, na aula seguinte, nós começamos a falar sobre como medir performance. Tá? É uma questão que hoje o artigo que a gente que vai servir como base, né? Então, o que a gente tem feito aqui ao longo da disciplina, colocando o artigo como base para a nossa apresentação. Tá? Então, eu já coloquei aí o artigo para vocês, da aula de hoje, porém, né, alguns artigos têm alguns problemas. Tá? A gente vai entrar nos problemas aí desse artigo, que é uma grande felicidade para mim, o fato dos autores serem americanos, né, e não entenderem aí o que eu falo. Eu fico mais à vontade aí para a gente conseguir colocar os pontos positivos e negativos. Às vezes a gente assiste algum tutorial de machine learning fora, né, e as pessoas ficam com o pé atrás aí de criticar, né, porque os autores podem ouvir, né. No nosso caso da disciplina em português nos libera um pouco para isso, e tem muito erro mesmo em machine learning, tá? Como a gente tem falado, né, como eu tenho falado, muitas pessoas de machine learning vieram da ciência da computação e não têm uma formação estatística sólida, então eles cometem erros mesmo, tá? Então em livro-texto a gente encontra erro, em artigo a gente encontra muito erro, tá? Então precisa sempre olhar com o pé atrás, né? Por isso que eu sempre sugiro aí para os meus alunos terem várias fontes de informação, né? Porque ocorrem mesmo erros, assim, erros e às vezes graves, tá? Em alguns papers de machine learning, em alguns livros-textos de machine learning. Tá? Recebi uma pergunta aqui. Tem alguma literatura livre que indica? Então eu coloquei vários aí na primeira aula e está no programa da disciplina. Tem o livro do autor de hoje, né? Que é o Hashka. Ele tem o Python Machine Learning, tá, que é muito bom. O melhor livro, né, na minha opinião, e segundo também os avaliadores da Amazon, é o Mãos à Obra, né, Hands-on Machine Learning, Mãos à Obra, Machine Learning na Prática, uma coisa assim. Tem em português, mas tem a versão anterior, tá? Se possível, comprem a nova versão, que é bastante completa. E também tem os tutoriais aí da minha equipe, né, do meu laboratório, disponíveis aí gratuitamente, um capítulo do livro escrito pelo André e um artigo tutorial escrito pela Ellen, que foi doutoranda aqui no laboratório. Tá? Então é esse o overview. Então hoje era o dia, né, e já passou o prazo, né? Então o prazo é logo antes do início da disciplina, né, o prazo para submeter o primeiro entregável, né, que é o quê? Em primeiro lugar, vocês selecionarem o banco de dados e fazerem uma análise de pré-processamento de dados segundo aquilo que a gente viu na aula 2.
tá? A Mariane me contou que alguns tiveram alguma dificuldade, tá? Então, é muito importante essa dificuldade inicial, por isso que a gente está fazendo entregáveis aí no meio do caminho, tá? Para vocês não chegarem aí na última aula, na hora de entregar o projeto final e não conseguir fazer nada. Então, desafios é muito importante na área de programação, tá? Como a gente tem colocado desde o início, então, é uma disciplina que não é de programação, né? A gente usa o Python como ferramenta para aplicar esses conhecimentos técnicos e científicos que a gente está vendo aqui, tá? Por isso que está lá no programa da disciplina, né? Precisa ter algum conhecimento básico de programação, tá? Principalmente em Python. Para quem não tinha, como eu falei na primeira aula, dá para correr atrás, tá? Existe tempo suficiente para correr atrás, mas leva tempo, tá? É uma coisa que vocês não vão aprender um dia antes da entrega, nem 2 dias antes da entrega. Tá? Uma coisa que tem que ser todos os dias daqui para frente. Então, todos os dias alocarem algumas horas nos seus dias, tá? Para ir receber mensagem de erro. Tá? Isso que vocês vão fazer, né, na programação. Vocês vão alocar 2 horas do dia de vocês para ir recebendo mensagem de erro e arrumando esse erro. É isso que vocês vão fazer com programação. Tá? Então, não é uma coisa difícil, não é uma coisa que vocês não vão aprender, mas é uma coisa que leva tempo, sim. Tá? Então, leva paciência e tempo. Tá? Então, não é uma coisa que vocês conseguem em 15 minutos, porque se vocês começarem em 15 minutos, vocês vão receber mensagem de erro, vão se desesperar, não vão ter tempo de ir atrás. Então, tem que alocar um espaço grande de tempo e falar, ó, daqui 2 horas eu vou ficar por dia recebendo mensagem de erro e resolvendo essa mensagem de erro. Tá? Essa mentalidade que eu acho que é a melhor possível para vocês. Tá? Para quem não conseguir entregar, né, para quem está tentando correr atrás com essa questão de programação, não conseguir entregar hoje, não tem problema, é uma parte pequena, tá? Não é uma parte muito grande da avaliação de vocês, dá para recuperar, tá? Se vocês não entregaram hoje o pré-processamento de dados, né, esse primeiro entregável, dá para recuperar, tá? Então não fiquem desesperados, assim, coloquem, como eu falei, 2 horas por dia para receber mensagem de erro e resolver mensagem de erro, e aí vocês vão pegando o jeito. 1 hora as coisas, a ligação vira na cabeça de vocês, aí vocês vão ficando cada vez mais à vontade com isso, tá? Então não fiquem preocupados, né? E hoje programação é uma coisa que todo mundo faz, né? Cada vez mais, todas as áreas estão fazendo, todas as áreas científicas hoje trabalham com programação, tá? Então, é uma coisa que vocês vão ter que fazer. Então, aqui vocês têm a oportunidade de, né, de usar para algo prático mesmo, tá? Mas, como eu falei, precisa dessa dedicação mesmo, e eu garanto para vocês que vocês vão usar bastante a questão de programação. Então, perguntaram aqui se vai ter feedback. Sim, vai ter sim, tá? Eu e a Mariane, a gente vai avaliar aí os entregáveis e depois a gente dá um feedback para vocês. Tá? Mas é isso, é essa mensagem que eu queria dar no início. Então, se alguém não conseguir entregar, se teve muita dificuldade, não desanimem, tá? Então, comecem a alocar mesmo 2 horas por dia. É um investimento na carreira de vocês, né, e no futuro de vocês. O pessoal aqui falando que tá desesperado. Então, não funciona, mas meus códigos não funcionam mesmo, tá? Então, é isso aí mesmo, tá? Então, você está no caminho certo. Como eu falei, 2 horas recebendo mensagem de erro por dia e resolvendo essas mensagens de erro, tá? E é isso, né? Descobrindo por que o código não funciona. Tá? É isso que vocês têm que fazer durante 2 horas por dia. Tá? E 1 hora começa a correr bem, né? Você começa a pegar o jeito. Tá? Como eu falei, não é uma coisa difícil, mas é uma coisa que leva tempo. Tá? Tempo de dedicação mesmo. Tá? Quem é aqui da ciência da computação sabe muito bem o que eu estou falando. É essa estratégia. Certo? Alguma colocação, alguma pergunta? Tá, outra coisa muito importante, né? Então, coloquem sempre, né, no Google Colab, né, via Google Colab, entreguem via Google Colab, para a gente evitar. Hoje eu vim vestido a caráter aqui, a gente evitar aqui a frase da minha camiseta, que é a frase que a gente mais fala em colaboração de pesquisa de machine learning, tá? Que é na minha máquina roda. Tá? Então, vocês desenvolveram um algoritmo que funciona, né, no computador de vocês, e não funciona no computador dos outros, a gente evita isso com o Google Colab, tá? Onde está todo mundo na mesma infra. Tá? Então, assim, é muito importante vocês mandarem do Google Colab para a gente rodar, porque a gente sabe que a gente está usando as mesmas, né, as mesmas distribuições de bibliotecas e espaço na nuvem, memória, etc. Tá? Uma coisa que a gente sempre fala, assim, é uma coisa
a frase que a gente mais fala quando a gente colabora em pesquisa de machine learning, você manda o código para alguém, a pessoa não está rodando, aí você vai lá, na minha máquina roda. Né? Então, vamos tentar evitar isso, porque, como eu falei, a gente está tentando evitar os problemas aí da programação para deixar bastante o foco mesmo na questão de machine learning, que já tem muita coisa, gente. Vocês estão vendo aí o quanto a gente está esmiuçando de coisas importantes dentro da área de machine learning. Tá? Então, alguém tem algum comentário, alguma colocação? Pode falar, Fernando. Professor, uma dúvida que eu tive na prática, né, nessas horas, madrugada dentro para programar, o trabalho de pré-processamento de dados, a gente faz com o material, com o banco de dados todo, ou a gente já faz primeiro a separação do banco de dados e vai trabalhar com o treino? Com qual que a gente faz? Eu me refiro a tudo. Sim. A conversão, né, das variáveis categóricas, enfim, tudo. Sim, tem uma diferenciação importante aqui, que é o pré-processamento, né, é feito em todos os dados, porém com a informação apenas do treino. Tá? Isso é uma diferenciação importante. Por exemplo, na hora de fazer a padronização das variáveis, né, você subtrai e divide pela média de desvio padrão. Essa média de desvio padrão que você usa tem que ser os dados do treino. Você não pode puxar nada do teste. O teste não existe na cabeça de vocês. Tá? O teste é o seu João que vai chegar aqui amanhã. Então, não posso usar nenhuma informação pro treino que venha do teste. Tá? Então, na hora de dividir variáveis, a gente vai ver hoje, na aula de hoje, que tem até uma teoria ainda mais rigorosa, né, que fala que, na verdade, você tem que fazer tudo isso dentro da validação cruzada do treino, tá? Que eu acho que já é um pouco exagerado. Tá? Mas você vai transformar todas as variáveis, porém só com informações do treino. Tá? Isso é uma diferenciação que parece pequena, mas é importante. Por quê? Para não ter nenhum vazamento de informação do teste. Porque se você está puxando o teste para calcular a tua média, para fazer a padronização, você está tendo um vazamento de informação. Você não tem acesso no mundo real a esses dados de teste. Por quê? Porque o dado de teste vai ser o seu João que vai chegar aqui no meu hospital amanhã. Eu não sei quem é o seu João. Não posso usar a informação dele. Ele não existe ainda para mim. Tá? Então, é isso que a gente está fazendo, de certa forma, quando a gente divide treino e teste. Tá? Nós estamos escondendo esses dados porque são dados futuros, são dados do teste. Então, a gente sempre faz o pré-processamento, na verdade, em todas as variáveis, mas só com informação do treino. Tá? Às vezes pode parecer um pouco confuso aí para vocês, mas vocês vão se adaptando aos poucos. Tá? Fabiano? Então, professor, aproveitar, eu já tinha essa dúvida, mas eu acho que está conectado com o que o Fernando falou. A gente estava discutindo no grupo do WhatsApp mais cedo uma questão dessa, e sobre a questão do melhor momento para fazer a correlação. E eu entendo que a correlação é uma coisa que a gente faz para descobrir colinearidade, que no fim do dia vai determinar se a gente vai deixar ou tirar variáveis do modelo. Uhum. E a minha opinião, na verdade, é que a gente tem que fazer isso antes, porque senão você pode acabar numa situação onde no treino você vai ter alguns features que depois você não vai ter no teste. Né? Então, por mais que os dados sejam diferentes, os features de treino e teste têm que ser os mesmos para o modelo mudar. Eu queria ouvir sua opinião sobre isso. Sim, não, é exatamente isso. Né? Então, você aprende no treino, mas você faz a transformação em tudo. Tá? As variáveis serão, por exemplo, você decide retirar uma variável, né? Porque tem uma correlação de 0,9 com alguma outra, né? Ou seja, ela está medindo basicamente a mesma coisa do que alguma outra. Né? Por exemplo, número de pessoas no bairro e número médio de pessoas na casa, sei lá. Número médio de pessoas no bairro e número médio de pessoas nas casas. Então, às vezes, você tem umas variáveis aí que estão basicamente medindo aí a mesma coisa, e aí você tem uma correlação de 0,9. Tá? E você descobre isso no treino. Tá? Você vai tirar do treino e do teste. Tá? Então, a descoberta é no treino, tá? Mas a aplicação é no treino e no teste. Tá? Ficou claro? Eu sei que às vezes pode parecer um pouco nuance aí, não ficar claro. Tá? Mas a descoberta no treino, tá? Mas a transformação é treino e teste. Tá? Por quê? Porque quando o seu João chegar aqui, tudo bem eu retirar essa variável dele. Tá? Não estou vazando nenhuma informação dele. Tá? Na verdade, eu não estou usando nenhuma informação dele para o meu algoritmo aprender. Nada. Tá? Muito pelo contrário. Eu estou fazendo
o meu aprendizado do treino jogando no teste, aí tudo bem. Tá? São dados futuros. Então, sempre pensando, eu acho que a melhor forma de vocês entenderem é pensar isso, que teste é dado futuro, que é o dado que eu não tenho supostamente. Tá? Aqui eu estou analisando tudo junto porque eu quero ter uma performance real do algoritmo. Tá? Mas, em princípio, eu não tenho dado de teste, então eu não posso dar nenhuma informação de teste. Mas eu posso fazer o que eu quiser depois com o teste, com o que eu aprendi no treino. Tá? Mas não posso desenvolver algoritmo com teste. Teste é dado futuro. Certo? Certo. Eu até teria algumas considerações para a gente, mas eu acho que a gente pode seguir em frente, porque eu entendi a sua perspectiva. E eu acho que à medida que a gente for em frente, acho que vão aparecer outras situações onde a gente vai ter oportunidade de conversar mais sobre isso. Tá, mas fique à vontade, viu, de fazer perguntas ou colocações. Tá? E em relação ao pessoal que pediu uma monitoria, né, Mariane? Ela tem uma sugestão, você quer colocar? Sim. Bom, pessoal, eu tenho a sexta-feira, a princípio, na sexta-feira, disponível na semana que vem, às 14h, e principalmente para quem não está conseguindo me passar as dúvidas pelo WhatsApp, tem muita gente que fala comigo pelo WhatsApp ou por e-mail. Se achar que não está se sentindo contemplado, prefere um momento de monitoria, eu fico à disposição. E principalmente quem quiser algumas dicas e tirar dúvidas de coisas mais básicas, tá? Fiquem à vontade. Sim, muito obrigado, Mariane. A Mariane claramente, né, se colocando numa posição bem legal e de liderança e né, que é uma posição aí que é muito bem-vinda aí no nosso laboratório, né? A gente já teve aí alguns alunos assumindo essa posição naturalmente, né? Então a gente sempre precisa disso e ajuda bastante aí vocês na disciplina. Então, muito obrigado aí, Mariane, por todo o seu trabalho. Saiba que é bem reconhecido. Tá? Bom, então é isso. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, a Mariane, ela na próxima semana, então ela vai fazer essa monitoria, tá? Na sexta-feira à tarde, para quem tiver alguma dificuldade, mas assim, não substitui aquela questão que eu falei para vocês, né? Todo dia, algumas horas, já coloca na cabeça de vocês, vai ser 2 horas que eu vou receber mensagem de erro e vou resolver essa mensagem de erro. Tá? É isso. Tá? Então, se vocês aceitarem que é isso, tá? Não acharem que vocês vão chegar lá nas 2 horas, vocês vão virar hackers, vão invadir, né, o FBI, vão fazer assim, umas coisas complexas. Na verdade, o que vocês vão fazer em 2 horas é receber mensagem de erro, resolver mensagem de erro. Tá? Então, acho que se você já for com essa mentalidade, acho que fica menos frustrante. Pode falar, Professor, é importante frisar que as mensagens de erro nunca acabam, pessoal. Elas nunca vão acabar. Elas diminuem com o tempo, mas elas não acabam. Se acostumar com elas ajuda bastante. Exatamente. Tá? Tá, eu acho que depois a Mariane está mandando mensagem aqui. Depois ela faz uma sala assim, tá? E ela vai tirando e vai acompanhando todo mundo. Tá? Mas é muito importante que vocês já tenham essa questão mais básica e tragam aí dúvidas mais pontuais. Certo? Mais alguma coisa, pessoal? Para a gente começar? Não? Então, obrigado novamente, Mariane, por toda a monitoria aí, por todo o seu apoio. Certo? Então, eu vou começar a compartilhar aqui. Então, daqui para frente, lembrando, eu não vejo mais o chat. Qualquer dúvida, liguem, por favor, o áudio, que eu respondo. Tá? Mas fiquem à vontade de fazer mesmo perguntas. Certo? Então, vamos falar hoje sobre o artigo Model Evaluation, Model Selection and Algorithm Selection in Machine Learning. Tá? Que é da autoria do Haska. O Haska, que é o autor do livro Python Machine Learning, tá? Talvez o livro mais vendido aí de Machine Learning. E a gente vai discutir aí, né, as colocações, né, muita colocação boa aqui nesse artigo. Eu acho que tem um problema, né, que o Haska é alemão, né, didática não é o forte, né, então às vezes vocês veem umas coisas meio atropeladas ali, né, nesse artigo, então eu tentei colocar aí com algumas coisas que a gente vai
que eu costumo dar, às vezes, nos cursos, nas disciplinas aí de Machine Learning, tá? Mas eu acho importante uma coisa que eu tenho notado aí nos outros cursos, né, que os alunos sentem falta de algo concreto. Né? Como eu falei, usar um livro-texto como algo concreto, né? Em primeiro lugar, tem a questão do custo, em segundo lugar, tem a questão que vai ficando desatualizada em muitas áreas, em terceiro lugar, às vezes tem muito erro. Então, a gente tem selecionado artigos, né, para cada aula, para servir como base, tá? Mas o importante mesmo é a aula. Tá? Como eu falei para vocês, às vezes tem alguns problemas aqui ou ali que a gente vai tentando resolver. Tá? Mas é bom ter essa base de artigo, né, em geral, para vocês já conseguirem ler, se possível, antes. Tá? Para terem uma ideia do que a gente vai conversar aqui e já trazerem aí algumas dúvidas, alguns questionamentos. Tá? Então, podem trazer mesmo. Tá? Eu sou, em termos de pesquisa científica, sou completamente monotemático. Eu só me importo com Machine Learning. Tá? Eu passo o meu dia lendo coisas de Machine Learning, só faço coisas de Machine Learning. Então, fica à vontade aí para perguntar qualquer coisa, para trazer coisas, trazer novidades. Tá? Então, eu não estou dando essa disciplina, foi eu que criei essa disciplina, tá? Então não é uma coisa que veio do departamento, que eu tive que aprender. É uma coisa que, na verdade, eu sou obcecado, vamos falar a verdade. Eu sou obcecado por Machine Learning, o meu tempo livre, né, é bastante passado lendo coisas, assistindo filmes e, né, ouvindo podcast de Machine Learning. Tá? Então podem trazer sim, tá? Não, fiquem à vontade aí, se quiserem criticar alguma coisa também. A gente vai sempre crescendo assim, tá? Então, esse artigo do Haskell, como eu falei, é um pesquisador super importante aí de Machine Learning, tem um livro muito importante, e vamos discutir aqui esse artigo. Tá, então, de novo, obrigado, Mariane fez o slide de novo, muito obrigado. É o primeiro ano que a gente dá essa disciplina, né, então a Mariane está correndo aí também com mais essa coisa dessa questão de criar os slides. Então, muito obrigado. Fiz algumas revisões no slide, tá? Mas fala que criou todo o design dos slides. Então, qual que é o objetivo do artigo? É revisar diferentes técnicas, né, para cada uma dessas subtarefas, né, Model Evaluation, seleção de modelo, seleção de algoritmo. Tá? Como você avalia a qualidade do modelo, do modelo, como você seleciona o melhor modelo dentro do algoritmo, e como você seleciona o melhor algoritmo depois que você selecionou o modelo. Tá? Daí vamos discutir vantagem e desvantagem de cada técnica, recomendações para melhores práticas, e é dividido em essas três grandes áreas: introdução, bootstrapping e validação cruzada. Validação cruzada, sim, muito importante. Então, queria começar trazendo uma coisa meio minha, né, que ele menciona rapidamente no artigo, mas não é a definição que a gente mais usa de não há almoço grátis, né, então eu vou trazer aqui o teorema do não há almoço grátis, como eu falei para vocês. Qual que é o teorema não há almoço grátis? É que não tem uma resposta simples em Machine Learning. Não temos um algoritmo master em Machine Learning que resolva todos os nossos problemas. Talvez no futuro a gente vá ter, tá? A gente torce muito para que um dia a gente tenha isso, mas hoje não temos. Tá? Então, cada algoritmo, né, na área de dados estruturados, tá? Em outras áreas, está caminhando aí para algoritmo master, né, a questão dos transformers, para imagem e para texto, mas para dados estruturados não temos. Tá? Por quê? Porque, dada uma distribuição infinita de dados, algum algoritmo vai funcionar melhor para alguma distribuição de dados. Tá? Aquilo que eu falei para vocês. Então, é a teoria de não há almoço grátis. Então, qual que é o problema disso? É que não temos um botãozinho para apertar e está tudo resolvido. Tá? Temos que, em primeiro lugar, ajustar o modelo. Em segundo lugar, selecionar o melhor algoritmo. Tá? Qual que é o segredo? Né? Então, parece que a gente tem milhares de algoritmos, temos que testar milhares, porque algum algoritmo vai ganhar em algum banco de dados. Não é bem assim. Tá? A gente tem algoritmos que ganham em muitos bancos de dados. Né? Na área de dados estruturados, os algoritmos de boosting. Tá? Que é uma coisa que a gente vai ver aí nas próximas aulas. A gente vai ter uma aula só de algoritmo, tá? Onde a gente vai discutir como cada algoritmo vai estabelecendo suas regras de decisão. Tá? E a gente vai ver hoje no fim da aula também que tem artigos aí que mostram, fazem comparação, né, de todos os algoritmos aí, e que invariavelmente encontram, como nós encontramos também no laboratório, quase sempre, que os melhores algoritmos para dados estruturados são o algoritmo de boosting. Tá? O XGBoost, LightGBM, CatBoost. Tá? Nós e outros grupos aí ao redor do mundo têm encontrado isso consistentemente. Tá? O Random Forest às vezes também, tá? Mas em geral fica entre esses algoritmos de boosting. Tá? Então, na aula de algoritmos, nós vamos discutir, né, como funcionam cada algoritmo.
certo? Então, temos que testar vários algoritmos, temos que testar dentro do mesmo algoritmo vários modelos, né, várias formas de ajustar esse algoritmo. Tá? Por quê? Por causa do teorema do não há almoço grátis. Tá? Não temos um algoritmo master, né, que é um algoritmo que toma melhores decisões sempre. Tá? Então, vamos aí ao artigo, então. Começamos com estimação de performance, desempenho de generalização versus seleção de modelo. Então, estimar o desempenho de algoritmo não é trivial. Por quê? Porque depende das configurações internas do algoritmo. Tá? Então, a gente vai ver que a gente tem aquilo que a gente, né, mencionou, que a gente chama de hiperparâmetro, e também tem os parâmetros dos algoritmos que precisam ser ajustados. Tá? E nós precisamos comparar ali qual que é o melhor ajuste desse algoritmo. Então, por que a gente quer avaliar o desempenho do algoritmo? Para estimar a sua capacidade de generalização no futuro, para selecionar o modelo com melhor desempenho e depois selecionar o melhor algoritmo com melhor desempenho. Tá? Então, dentro do mesmo algoritmo, tem várias possibilidades de ter modelos diferentes. Temos que ver dentro do mesmo algoritmo qual é o melhor modelo, tá? Qual a melhor configuração desse algoritmo. Tá? Fechou esse algoritmo, ok, vamos para o próximo. Tá? Vamos ver qual é a melhor configuração. Fechou esse algoritmo, próximo. E daí a gente tem que comparar todos os algoritmos. Tá? Por causa do teorema do não almoço grátis. Tá? Algum pode ganhar nesse banco de dados. Tá? Então, ele assume a hipótese de que os exemplos de treinamento, né, os dados, né, são independentes e distribuídos de forma idêntica. Né? Em geral, isso aqui, né, é basicamente para excluir séries temporais. Tá? Então, a gente assume, de certa forma, independência entre os nossos pacientes, né, os nossos indivíduos do nosso banco de dados, e o foco aqui é aprendizado supervisionado, né, então como nós vimos aí na primeira aula, é quando temos uma resposta certa que queremos acertar. Tá? E problemas de classificação, esse artigo. Tá? Problema de classificação é quando você tem um desfecho categórico. Eu quero acertar um desfecho categórico. Tá? Se essa pessoa vai morrer, se essa pessoa vai ter infarto, se essa pessoa vai ser reinternada, tá? Algo... em geral, sim ou não, tá? O alto e baixo, etc. E aí ele coloca aqui as medidas de desempenho, tá? E ele usa ao longo do artigo, mas ele passa bem rapidamente, ele não foca muito nisso, como a medida de performance de algoritmos de machine learning como sendo a acurácia. Tá? Isso na área da saúde é bem errado. Tá? Então, nós não usamos nunca a acurácia como medida de performance de algoritmo preditivo em saúde. Por quê? Porque a acurácia é a proporção de predições corretas. Tá? Então, o número de predições corretas dividido pelo número de casos. Então, quanto eu acertei? Qual que é o problema disso? A gente vai ver isso na aula de mensuração de performance. Tá? Não é a aula de hoje ainda, tá? Mas já adiantando aí essas questões. Tem muita coisa de medição de performance que a gente vai ver. Acurácia, né? Então, quanto o algoritmo acerta? Na área da saúde, a grande maioria dos problemas de saúde são raros. Tá? Então, quem que vai a óbito no próximo ano? Proporção bem pequena das pessoas vai a óbito no próximo ano. Então, se eu quiser predizer o risco de óbito, tá? Dos meus pacientes que estão sendo atendidos no meu hospital, sei lá, chutando alto, 5% vai a óbito, vai, no próximo ano. Chutando alto, tá? Provavelmente é bem baixo. 5% vai a óbito no próximo ano. Tá? Algoritmo é malandro. O que ele vai fazer aqui? Ele vai falar que ninguém vai a óbito. E ele vai acertar 95% de todo mundo. Tá? Ele vai ter uma acurácia de 95%, falando simplesmente que ninguém vai a óbito. Tá? Legal, ótima acurácia, 95%, está acertando 95% dos casos. O que me interessa esse algoritmo que está falando que ninguém vai a óbito? Nada, totalmente inútil esse algoritmo. Tá? Mas ele está acertando 95%. Tá? Então, nós não utilizamos a acurácia como medida de performance. No artigo ele usa, tá? Mas não é o foco do artigo. Tá? Então, assim, ele só usa como exemplo ali, então a gente pode ignorar essa questão da acurácia, mas só para já antecipar para vocês, a gente usa outras métricas, né? Principalmente a área abaixo da curva ROC. A área abaixo da curva ROC é a medida de
de performance, métrica de mensuração da performance preditiva de algoritmo de classificação, a área abaixo da curva ROC. A gente vai ter uma aula só para medida de performance. Tá, mas é que ele usa, mas como ele passa rápido com essa questão, né, não é o foco não é nada o foco desse artigo, a medida de performance, então ele usa a acurácia mesmo, acho que para não confundir, tá? Mas a acurácia é isso, então o número de acertos, proporção de acertos, tá? Então a gente vai ver como a gente evita esse problema do algoritmo simplesmente falar que ninguém vai ter infarto, ninguém vai ter câncer. Se você deixar o algoritmo, se você falar para ele, ó, o importante aqui é você acertar a acurácia, ele vai fazer isso mesmo. Vai falar que ninguém vai ter nenhum problema de saúde, vai acertar 95%, vai para casa feliz, ótimo dia de trabalho na vida do algoritmo, acertou 95%. Tá? E a gente impede que ele faça isso de diversas formas. Tá? Então a acurácia, só para deixar claro aqui, que não é uma medida, a gente nem reporta a acurácia. Tá? A gente reportamos várias métricas preditivas, a acurácia nem entra ali. A gente já exclui essa informação, porque na área da saúde é basicamente irrelevante a acurácia. Tá? Então, e daí ele fala, né, então o que a gente quer? A gente quer minimizar o erro de predição, e ele coloca como a perda sendo, né, a função de perda sendo 1, né, ou seja, você é punido em 1 se você errar, e punido em 0 se você acertar. Tá? Então você quer minimizar essa perda, tá? Ter uma perda menor possível. Tá? Mas aqui, isso daqui tudo ele só fala no início e acaba ignorando depois. Uma coisa importante aqui é o que a gente vai ver mais para frente, que é a questão do viés. Tá? Viés e variância. Tá? Machine Learning é uma grande briga entre viés e variância. Tá? Viés, né, é o erro consistente desse algoritmo. Tá? Então o algoritmo está consistentemente errando essa informação. Tá? A gente vai ver mais a fundo daqui a pouco. Tá? Então a gente quer um estimador não viesado, que não tem um erro consistente. Tá? Ou seja, a minha expectativa de predição é a mesma do que o valor é real. Tá? Estou esperando que a minha predição seja, né, em média, o mesmo que o valor real. Né? Ou seja, sempre, né, com algum possível erro aí, mas a minha expectativa é que seja a mesma. Tá? O mesmo, minha predição seja o valor real. O que é muito importante aqui, ó, isso é onde o problema começa. Mas essa foto aqui eu tirei de algum livro, faz algum tempo, né? Não foi muito bem tirada essa foto. Mas, na minha opinião, todo o curso de Machine Learning, né, a parte técnica, tem que começar com isso. Qual é o objetivo de Machine Learning? É eu predizer o meu y, minha variável de interesse, por meio de um conjunto de regras de uma função das minhas variáveis preditoras. Tá? É isso que significa. Olha que formulazinha simples. Isso é Machine Learning. Eu quero predizer o meu desfecho y através de uma função dos meus preditores x. Tá? Parece fácil, né? Aí começa o caos. A gente começa com isso. Ok, eu quero predizer o meu desfecho via alguma função matemática ou várias funções matemáticas que usem as informações dos meus preditores, do meu x. Tá? E aí é o caos. Aí vira a bagunça que a gente tem falado. Tá? Mas a bagunça começa com uma formulazinha bem simples. Tá? E aí a gente vai ver todos os caos, né? Todos os problemas aí que vão aparecendo a partir dessa formulazinha simples. Mas isso é o que é Machine Learning supervisionado. Eu tenho meu desfecho, que é o meu y, eu quero acertar esse desfecho como uma função dos meus x. Tá? Conjunto de operações matemáticas dos meus x chegando ao meu y. Tá? Uma função dos preditores levando ao meu desfecho. Y igual a uma função de x. Tá? É isso que a gente está fazendo em aprendizado supervisionado. Tá? O grande problema é qual é essa função de x. Tá? Normalmente são centenas de funções ali. Tá? Mas é isso que a gente está tentando chegar. Tá? Como mapear os meus x para os meus y, para levar meu y. A melhor forma de mapear as minhas variáveis preditoras que levem ao meu desfecho. Tá? Então é isso que ele fala também no artigo, né? Então ele fala que o objetivo é descobrir essa função target, essa função alvo, né? Que é essa função f de x igual a y, que é o que queremos aprender ou aproximar.
Tá? E aí ele menciona, né, o conceito de hipótese, né, que é essa função que queremos que seja aquela mais semelhante possível à verdadeira. Tá? Hipótese ou modelo, né? Em machine learning a gente considera a mesma coisa, né? Então você tem a hipótese, é sinônimo de modelo aqui nesse caso. Tá? E aí a gente cria um algoritmo de aprendizado, que são essas regras. Tá? Que você leva essa tua função dos preditores ao teu desfecho. Tá? O teu Y. Como é que você chega numa função dos teus preditores que te faça acertar o Y? Isso é machine learning supervisionado. Tá? Porque o grande desafio é encontrar essa função. Tá? Como esses preditores interagem levando ao Y, da melhor forma possível para aproximar o mais próximo, chegar ao mais próximo do nosso Y. Tá? E aí a gente tem algumas questões, né? Então, de novo, aqui são mais definições. Hiperparâmetros, que eu falei para vocês. Então, são os parâmetros de ajuste de algoritmo de machine learning. Tá? Por exemplo, né, o valor que define a profundidade máxima de uma árvore de decisão. Então, esses hiperparâmetros a gente vai ver na aula de algoritmos. Tá? O que é importante de hiperparâmetro? Que tem que ser decidido por nós humanos. Tá? O range, né? O tipo de hiperparâmetro, a gente tem que decidir e tem que formar o algoritmo para ele testar esses hiperparâmetros específicos. Tá? E aí ele vai testar esses hiperparâmetros específicos para ajustar o modelo da melhor forma possível. Tá? Então, em geral, hiperparâmetro é o que a gente chama de regularizador. A maioria dos hiperparâmetros são isso. São o quê? São tentativas de diminuir a complexidade do modelo. Tá? Então, o algoritmo, ele quer o quê? Ele quer acertar. É o único motivo único da vida de um algoritmo, é acertar. Tá? Então, o que ele vai fazer? E ele não entende o conceito de futuro, de novo, só tem aqueles dados aqui, e eu quero mapear os meus preditores, descobrir aquela função dos preditores que me leva ao meu Y. Tá? Qual que é a melhor forma disso? É decorar os dados. Tá? Decorar que uma pessoa de 39 anos, com MC de 24,2, hipertensa, diabética, com altura de 1,82 m, vai ter um infarto no próximo ano. Por quê? Porque ele decorou esse paciente. Tá? E aí, quando você traz esse paciente de novo, ele vai acertar. Decorou o paciente. A gente não quer que ele decore. Por quê? Porque isso não generaliza bem. Não aprendeu nada. Ele está decorando esse paciente. Quando vier um novo paciente com um pouquinho diferente, ele vai se perder. Então, nós queremos que ele aprenda padrões gerais nos dados, que generalizem bem. Machine Learning é uma área prática, interessada em tomar decisões reais, do mundo real. Tá? Então, nós não queremos que ele decore os pacientes, porque não vai generalizar bem no futuro, e em Machine Learning nós só estamos interessados no futuro. Então, o que a gente faz? Nós sacaneamos um pouco o algoritmo, né? Nós tornamos a vida um pouco difícil do algoritmo. A gente fala para eles, você quer decorando? Não pode não. Vou podar vocês, que é o que está aqui. Profundidade máxima de uma árvore de decisão. Literalmente, podar essa árvore. Falar que não pode ficar crescendo essa árvore até o infinito. Você pode criar três divisões aqui e acabou. Se vira aqui. Porque senão, se você deixar a árvore crescendo até o infinito, ele vai decorar esse paciente. Então a gente fala, não, você quer decorar, eu não vou deixar você decorar. Você tem que aprender padrões gerais nos dados. Isso é hiperparâmetro. Tá? E aí você tem os parâmetros do modelo. Aí o algoritmo aprende. Tá? Parâmetro é o que ele aprende, né? Para quem vem da área da estatística. Por exemplo, né, o alfa, né, o beta zero de uma regressão linear. Tá? A inclinação da regressão linear. Tá? Isso ele vai aprender, esse valor de beta. Ele vai aprender. Tá? Mas o hiperparâmetro a gente tem que ir falando para ele, testa isso, testa aquilo, testa aquilo. Tá? Porque se depender dele, ele cria uma árvore gigantesca e decora os dados. Tá? Então, como é que funciona a Machine Learning? Então, você tem os dados, né, como nós falamos, né, precisa ser processados, dados de qualidade precisam ser processados, você insere esses dados no algoritmo, você faz ele aprender os parâmetros, você insere os hiperparâmetros, e aí você testa no futuro. Tá? Em dados que ele nunca viu antes. Tá?
Então, vamos agora entrar nas questões mais técnicas. Então, holdout, né, que é a técnica de avaliação de qualidade, de performance desse algoritmo mais simples. Como é que você faz? Você divide os dados em treino e teste. É uma coisa que a gente tem falado bastante aqui. Você tem o treino, onde ele vai aprender as regras de decisão, e você tem o teste, onde você vai medir a qualidade, a performance preditiva desse algoritmo. Tá? Então, você ajusta os dados no treino, ele aprende as regras no treino, fechou, não posso mais mudar o algoritmo. Fechou o algoritmo? Fechou. Vem aqui os novos dados, vamos ver se ele acerta. Tá? A estratificação é uma questão importante, né, para algoritmos de classificação. Então, se eu estou tentando acertar uma categoria, né, qual que é o problema? Você tem uma distribuição do mundo real ali, e aí eu dividi treino e teste, certo? Pode ser que nessa divisão de treino e teste, né, em geral um sorteio aleatório, né, em geral a gente usa 70-30 no laboratório, né, 70% para o treino, nós sorteamos 70% dos pacientes que vão servir para o algoritmo aprender as regras, e os outros 30% de ficar de fora viram teste. Tá, mas sorteio. Qual que é o problema? Você tem uma distribuição, por exemplo, de 10%, né, daquilo que você quer predizer. Às vezes você dá um azar e aí o teu treino vira 7%, o teu teste vira 12%, por exemplo. Tá? Ou 15%. Tá? Então o que você faz aqui? Você faz uma estratificação. Tá? Significa o quê? Você mantém a mesma proporção do teu desfecho no treino e no teste. Tá? Ainda é um sorteio, dividir treino e teste, porém você fala, na hora do sorteio, você fala, não, faz um sorteio, mas mantém 10% e 10%. Se a minha variável que eu quero predizer ocorre em 10% da população, mantém 10% no treino e 10% no teste. Tá? Você mantém a mesma proporção. É uma técnica que a gente sempre usa também, a estratificação. Tá? É importante. Tá? Isso é importante numa pesquisa de classificação. Agora, como é que funciona, então, essa questão do holdout, né, de uma forma esquemática? Então, em primeiro lugar, você tem os dados, você sorteia, né, parte para o treino, parte para o teste. Tá? Não pode ficar olhando o teste. Não pode. Você só vai olhar o teste uma única vez na tua análise inteira. Porque vai ser lá no fim, a última coisa que você faz é testar a qualidade no teste. Tá? Então, você esconde esse teste. Certo? Aí você está lá no treino. Ok. Preciso definir hiperparâmetros. Tá? A gente vai ver como é que a gente faz isso. E aí o algoritmo ele aprende as regras de decisão no treino. Tá? Aprendeu as regras de decisão no treino. Fechei cada algoritmo diferente. Da sua melhor forma possível. Né? Então você tem um algoritmo de random forest, algoritmo de redes neurais, algoritmo de boosting, regressão penalizada. Todos esses algoritmos aí, né, que a gente tem. Cada um deles vai ter que ser otimizado individualmente. Tá? Depois que eu otimizei individualmente cada um deles, ok, eu tenho o melhor algoritmo de random forest que eu consegui, o melhor algoritmo de XGBoost, o melhor algoritmo de redes neurais. Tá? Vamos ver como eles se dão no teste. Tá? E aí, acabou minha pesquisa. Acabou minha pesquisa. Não posso voltar. Tá? Não posso ir e voltar no teste. Tá? Teste é simulação de mundo real. Porque senão começa a decorar o teste. Da mesma forma que ele decora o treino, começa a decorar o teste. Aí já não é mais um resultado de performance real, de mundo real. Porque eu já conheço o teste, já fui e voltei. Tá? Ele fala sobre essa questão de viés pessimista, né, que é o modelo, o algoritmo tem a sua capacidade de aprendizado, mas às vezes você não tem dados suficientes para ele atingir o seu pleno potencial. Né? Então, e você tem que dividir entre treino e teste. Tá? Então, cada vez que você faz essa divisão, você está perdendo exemplos do teu algoritmo fazer o aprendizado. Tá? Por quê? Porque você tem lá a tua amostra, né, todo mundo, você divide 70% para ele aprender. Você perdeu umas pessoas ali para ele aprender, que viraram o teste. Tá? Então, às vezes, né, o fato de você perder esse 30% é bem relevante. Tá? Por quê? Porque ele perdeu menos exemplos para aprender as regras. Tá? Então, o que às vezes a gente faz? Né? E tem muita biblioteca no Python que faz isso automaticamente. Né? Que é o quê? Depois que
eu fiz o treino, mostrei a performance no teste, mostrei que funciona, o algoritmo é retreinado com todo mundo. Tá? Em geral, melhora a performance. Tá? Porque você tem mais exemplos. Tá? Porém, a gente nunca vai saber se melhorou a performance. Tá? Por quê? Porque não temos mais nenhum teste. A gente usou todo mundo para treino agora. Depois que eu já fechei tudo, tá, gente? Depois que eu já fui falar, fiz todo esse passo aí, cheguei no resultado final, a performance do algoritmo é tanto, aí eu vou colocar ele no mundo real, retreino com todo mundo. Em geral, a gente espera que a performance seja melhor. Tá? Então, em geral, a gente tem um viés pessimista da performance, quando a gente usa treino e teste. Tá? A performance normalmente vai ser melhor do algoritmo. Por quê? Porque aí eu vou usar treino e teste todo mundo junto, para ele aprender. Eu vou trazer mais dados para ele aprender. Tá? Então, em geral, quando a gente reporta um resultado de algoritmo de machine learning, é com um viés pessimista. Tá? Ele provavelmente vai ser melhor no mundo real. Tá? Porque a gente retreinou de novo, com treino e teste, antes de colocar no mundo real de fato. Certo? Intervalo de confiança, então ele também fala, né, rapidamente sobre essa questão. Então, quando a gente faz treino e teste, você tem um único resultado de teste, tá? Mas você consegue fazer uma aproximação normal ali para ter um intervalo de confiança da performance desse algoritmo. Tá? Mas isso daqui é detalhe. Vamos falar sobre bootstrapping. Tá? Então, relembrando, por que queremos avaliar o modelo? Queremos estimar o desempenho em dados futuros, tá, do algoritmo em dados futuros, e aumentar o desempenho selecionando o melhor modelo dentro do algoritmo, tá? E daí comparar os diversos algoritmos para ver qual que é o melhor algoritmo. Tá? E aí a gente entra nessa questão de viés e variância, agora sim. Tá? Então, o que é viés, o que é variância? Grande desafio aí de machine learning. A variância é mudança do modelo devido a pequenas mudanças nos dados. O quanto o modelo final, o teu algoritmo, é sensível a pequenas mudanças nos dados. E viés é o erro consistente do modelo. Tá? Na verdade, ele apresenta essa imagem, mas eu acho muito mais didática essa imagem aqui. Então, vamos lá. Então, imaginem que a gente tem um banco de dados do tamanho das casas, aqui o size, relacionado ao preço das casas. Certo? Qual é a associação do tamanho das casas com o preço das casas? O que a gente vê? Então, o xizinho é os resultados, né, desse banco de dados. Quanto maior o tamanho das casas, maior o preço, porém, é uma relação marginal decrescente. Então, ou seja, está aumentando o preço à medida que vai aumentando o tamanho, mas está aumentando cada vez menos. Tá? Se aumenta o tamanho da casa, o preço continua aumentando, mas é uma proporção cada vez menor. Certo? Então, é uma associação positiva marginalmente decrescente. Tá? Essa diferença ali está decrescente. Tá? Então, é o mesmo aqui, todos os xizinhos aqui são os mesmos. Tá? E aí a gente ajusta 3 tipos de modelos, que é o azul, para fazer a predição. Certo? Esse primeiro modelo, aqui do lado esquerdo, é o que a gente chama de um modelo com sobreajuste. O que esse modelo fez? Ele decorou os dados e não entendeu os padrões gerais nos dados. Não entendeu que é uma associação positiva marginalmente decrescente. Não entendeu que é uma curva. O que ele fez? Ele decorou todos os dados. Qual que é o problema de sobreajuste, de decorar os dados? Então, a gente está voltando a essa informação toda hora, né? Essa questão de que o algoritmo quer decorar os dados. O algoritmo quer acertar os dados que ele tem hoje, ele não entende o conceito de futuro. Tá? Então, se depender dele, ele faz isso aqui que ele fez aqui. Tá? Qual que é o problema disso? Ele funciona muito bem para os dados de hoje. Tá? Ele está passando em cima de todos. Ó. Porém, ele vai funcionar muito mal quando chegarem novos dados. Tá? Então, os novos dados vão chegar onde? Por exemplo, aqui, ó, mantendo a mesma tendência. Vão chegar aqui, ele vai errar feio. Outro vai chegar aqui, vai errar feio. Outro ele vai chegar aqui, vai errar feio. Tá? Por quê? Porque a associação é clara aqui, né? É uma curva. Né? Então, todos os novos dados que chegarem vão chegar dentro dessa curva e esse algoritmo vai errar feio. Tá? Vai chegar aqui, ele vai errar feio, vai chegar aqui, ele vai errar feio. Ele não entendeu o que está acontecendo com os dados. Ele decorou os dados.
Certo? Ficou claro isso? Isso é muito importante. Né? Se ficou alguma dúvida aí para vocês da questão do que é decorar os dados. Decorar os dados é isso. Ele não entendeu o que está acontecendo. Ele está decorando os dados. E ele está funcionando muito bem. Tá? Isso é importante. Está funcionando super bem para os dados de hoje. Mas quando vier um novo dado, ele erra feio. Então a gente não quer que o algoritmo faça isso. Isso aqui é um algoritmo com alta variância. Por quê? Porque qualquer mudança aqui no teu banco de dados, o algoritmo muda completamente. Tá? É um sinal que ele está decorando os dados. Ele não entendeu padrões gerais nos dados. Certo? O do meio aqui é o oposto. Ele é simples demais. Você também não entendeu o que está acontecendo. Ele é super simples. Ele tem um viés alto. Ele tem um subajuste. Tá? Você fez simplesmente uma reta aqui. Também está errando. Né? Nesse caso, está errando o presente. Né? É um algoritmo com alto viés, está errando o presente e não entendeu o que está acontecendo. Esse último é o que a gente quer. Não é um algoritmo perfeito para os dados de treino. Mas quando vier um novo dado, vai vir aqui, ele vai basicamente acertar. Vai vir aqui, ele vai basicamente acertar. Vai vir aqui, ele vai basicamente acertar. Então, é um algoritmo que entendeu o que está acontecendo nos dados. Ele entendeu a estrutura dos dados. E vai conseguir predizer bem os dados futuros. Apesar de não ser perfeito para o presente, ele entendeu o que está acontecendo. E o grande desafio de machine learning é começar assim, desse lado esquerdo, que é o que o algoritmo gosta, né? E passar para cá, sem exagerar na simplicidade e acabar virando essa linha reta aqui. Tá? O algoritmo ele quer fazer isso daqui da esquerda, ó. Ele quer fazer o sobreajuste, ele quer decorar os dados. A gente vai fazer o que para o algoritmo? Não, não pode. Vou complicar a tua vida. Você quer colocar aqui 4 parâmetros, vai ter que se virar em 2. Tá? Mas aí eu posso falar, quer se virar em 2? Vai se virar em 1. E aí ele fica muito simples. Tá? Então, o grande desafio de machine learning é como sair daqui, desse algoritmo com sobreajuste, indo para cá, para um algoritmo mais simples, mas que entendeu os padrões nos dados, sem exagerar e parar nessa linha reta aqui. Certo? Então, esse é o grande desafio de viés e variância. Tá? Então, muito importante esse conceito, ter esse conceito em mente, que é o que acaba norteando aí os grandes desafios de machine learning. Tá? Evitar que o algoritmo decore dados. Tá? Entenderam essa história de decorar? Ó, decorar dados é isso aqui. Decorou, mas não entendeu nada que está acontecendo. Tá? Ele decorou os dados que ele tem hoje, mas quando vierem novos dados ele vai ser horrível. E nós só temos interesse nos novos dados. Tá? O melhor algoritmo para novos dados é esse. Certo? Também tem aquela questão, então, de você colocar muitos dados no teste. Tá? Então, à medida que você vai aumentando o tamanho do teu banco de dados, o algoritmo vai ficando melhor. Dado que sejam dados de qualidade, tá? Colocar lixo não ajuda, tá? Então, dado que você tem dados de qualidade, quanto mais dados, melhor. Tá? Mas, porém, com mais dados, olha o que vai acontecendo com a acurácia, né? Performance preditiva que ele está colocando aqui, mas ok. Do treino, vai caindo à medida que eu coloco mais dados no treino. Por quê? Porque ele não vai conseguir mais decorar os dados. Quando você tem poucos dados, ele decora. Você vai tendo mais dados, não vai decorando, ele vai piorar no treino, mas vai melhorar no teste, que é o que importa. Tá? Ele vai acertar mais proporcionalmente no teste, que é o que importa. O treino, como eu falei para vocês, a gente nem reporta o resultado de treino. Irrelevante. Às vezes é interessante só para você ver se está com sobreajuste. Tá? Com sobreajuste é quando você tem um treino muito bom, performance de treino muito boa, né? É esse aqui, ó. Performance de treino excelente. Acertou todos no treino. Porém, no teste horrível. Isso é sobreajuste. Decorou os dados. Funciona bem para treino, não funciona bem para teste. Certo?
Então, é isso daí que eu falei. Então, a performance de treino diminui à medida que vai aumentando, né, os dados de treino, e a performance de treino, de teste melhora quando você vai tendo mais dados de treino. Tá? Por quê? Porque quando você tem poucos dados, o algoritmo decora. Isso que o algoritmo está fazendo. Se tem poucos dados, o algoritmo consegue decorar, então ele vai muito bem no treino e vai horrível no teste. Certo? E você tem uma possibilidade aqui, que é fazer essa divisão de treino e teste várias vezes, com dados diferentes. Tá? Então, ir sorteando vários tipos diferentes, fazendo sorteios diferentes, né, para ter pessoas, às vezes no treino, às vezes no teste. Então, você faz isso várias vezes, essa divisão treino e teste, né, onde você vai otimizando o algoritmo no treino e vai testando o teste, você faz isso várias vezes, né, com sorteios diferentes das pessoas no treino ou no teste. Certo? E bootstrapping, né? Que é uma estratégia que você faz o quê? É uma técnica de reamostragem com reposição. Tá? Então, você tem lá a tua amostra, né, o teu banco de dados, você vai sorteando pessoas para fazer parte da tua análise com reposição. Ou seja, às vezes algumas pessoas podem ser sorteadas mais que uma vez para aparecer no mesmo banco de dados do treino e teste. Aí você tem várias populações, né, várias amostras diferentes, onde você vai treinando o algoritmo em cada uma delas, né, e aí você vai tendo uma performance preditiva diferente de cada vez. Tem algoritmo que usa isso, né, que é o Random Forest, usa bastante bootstrapping, tá, para você ter várias árvores diferentes e depois fazer a agregação de todas as árvores. Tá, tem algoritmo que faz isso naturalmente, esse bootstrapping. Tá, porque vai criando amostras sintéticas, né, bancos de dados sintéticos dessa forma. Tá bom, e aqui ele só explica, né, o que é bootstrap, mas na verdade a gente não usa muito. Mas é essa questão, né, de ir ressorteando e criando vários bancos de dados sintéticos aí, tá? Diferentes, onde você pode treinar algoritmos diferentes, e depois você junta tudo, né, faz uma média do erro. Tá, e agora vamos para uma questão muito importante, que é a de validação cruzada. Tá? Que entra nessa questão de hiperparâmetros de novo. Então, retomando esse conceito de hiperparâmetros. Tá? Então, hiperparâmetro, de novo, são esses botões de ajuste, né, em geral, regularizadores. Ou seja, tentativas de diminuir a complexidade do algoritmo. Então, de novo, voltando para aquela figura aqui. Então, hiperparâmetro é o quê? Vai falar o quê? Você não pode ter 4 parâmetros aqui. Tá? Ou 5, no caso, né, que tem o intercepto. Você não pode ter 5 parâmetros aqui. Tem que se virar com 3. Aí, opa, vem para cá. Tá? É isso. É a gente sacaneando o algoritmo. Tá? O algoritmo vai lá e quer decorar os dados, a gente fala, truco. A gente joga uma para cima dele. Né? Fala assim, você quer decorar? Beleza. Não pode usar 5 parâmetros, não. Tem que usar 3. Aí ele acerta. Porém, eu posso falar, ok, não pode usar 5. Eu sei que você vai decorar se eu deixar você usar os 5. Pode usar 3 e pode usar 1. Ou pode usar 2, né? Pode usar os 5, ou pode usar 3, ou pode usar 2. Aí, beleza, ele faz em 5, a gente vê que o teste é horrível. Faz em 3. Opa, o teste ficou bom. E aí faz em 1. Ficou horrível também. Opa, então o certo é hiperparâmetro. Esse hiperparâmetro vai ser, você pode usar 3 parâmetros. Tá? Então isso é um hiperparâmetro. Tá? Em geral, são regularizadores, como eu falei. Em geral, é a tentativa de passar daqui para cá. Porém, sempre ficar atento se você não exagerou nessa sacanagem que a gente faz com o algoritmo, né? De impedir ele de fazer o sobreajuste, que é o que ele quer fazer. Então, impedir ele de fazer isso, às vezes a gente não pode exagerar e tornar a vida tão difícil dele que ele faça isso. Tá? Então, a gente precisa testar várias opções de hiperparâmetro. Então, essa é a ideia por trás de hiperparâmetro. São botões de ajuste, né, que tentam otimizar o desempenho encontrando esse equilíbrio de viés de variância. Isso é hiperparâmetro. Certo?
Então, um exemplo rapidamente, mas a gente vai ver muitos exemplos aí na aula de algoritmo, né? Como cada algoritmo tem o seu hiperparâmetro, né? Eu falei, por exemplo para vocês antes das árvores. Se eu deixar o algoritmo ir criando divisões nas árvores infinitamente, né, vai chegar num fim que toda decisão é um indivíduo. Tá? Então a gente fala, não, só pode fazer 3 divisões nos dados. A gente vai ver isso quando a gente olhar os algoritmos de árvore. Tá? Você pode fazer 3, se vira com essas 3, que nem a gente fez ali com os parâmetros. Só pode 3 parâmetros, se vira com 3. Tá? Um exemplo que ele coloca aqui no artigo é o K-Nearest Neighbors, né, os K vizinhos mais próximos. Né, que é um algoritmo que faz o quê? Você tem a sua pessoa ali, você vai encontrar as pessoas mais parecidas com ela e vai dar a predição do que aconteceu com essas pessoas para essa pessoa. Tá? Mas quantas pessoas mais próximas você usa? Isso é um hiperparâmetro. Tá? Então eu tenho a minha distribuição de dados, eu tenho o meu indivíduo que eu quero predizer, tá? E ele vai parar aqui em algum lugar dessa distribuição de dados, né? E você tem indivíduos próximos dele, parecidos com ele, que eu vou usar para fazer minha predição. Mas quantos indivíduos próximos eu uso? Porque aí vai ser a média do que aconteceu com esses indivíduos, que vai ser minha predição. Tá? Então eu tenho um indivíduo próximo que, por exemplo, não teve infarto no próximo ano. Será que eu só uso esse mais próximo? Ou faço a média dos 3 mais próximos? Ou dos 5 mais próximos? Ou dos 7 mais próximos? Isso é hiperparâmetro. Tá? Eu falo para o algoritmo, ó, várias opções para você aqui. Eu sei que você quer usar uma pessoa, né? Na verdade você quer usar só essa pessoa aqui, mas daí vai levar o sobreajuste. Testa com uma pessoa, 3, 5 e 10. Né? E a gente vê em qual desses você toma melhores decisões no teste. Tá? Isso é hiperparâmetro. Tá? Então, alterar valores de hiperparâmetro durante o treino resulta em modelos diferentes e você precisa selecionar dentro do teu algoritmo qual que é o melhor modelo, quais hiperparâmetros são melhores para esse modelo. Tá? Porém, qual que é o problema aqui? Eu não posso olhar o teste. Então, eu vou ter que decidir o hiperparâmetro dentro do treino. Tá? Então, quantos vizinhos mais próximos eu deixo o algoritmo usar? 1, 3 ou 5? Preciso decidir via o quanto ele está acertando, mas não posso olhar o teste. Então, o que a gente faz? Criamos um mini teste dentro do treino, né, que a gente chama de validação. Tá? Então, lembrando, o teste a gente não está olhando, o teste nem esconde ali. Tá? Então, dentro do treino, eu preciso decidir qual que é o melhor hiperparâmetro. Tá? Então, eu vou separar o meu treino em validação e treino de fato. Tá? A validação seria como um teste dentro do treino. Tá? Eu estou dentro do treino, tá? Esqueçam o teste de fato. Estou dentro do treino. Vou separar dentro do treino algumas pessoas para o algoritmo aprender as regras e algumas para ele testar qual é o melhor hiperparâmetro. Tá? E ele vai desenvolver algoritmos utilizando cada um dos hiperparâmetros que eu falar para ele usar. Tá? Qual que é o problema aqui? A gente diminui ainda mais o nosso banco de dados. Tá? Então, se dividir em treino e teste era um problema, que eu estava perdendo 30% dos meus pacientes, agora eu estou perdendo ainda mais para o treino. Tá? Perdi ainda mais pessoas dentro do treino que eu criei esse mini teste, que seria essa validação. Tá? Então, né, ele apresenta isso de forma esquemática aqui. Então, você tem o teu banco de dados, se separa entre dados de treino, validação e teste. Tá? E aí, dentro do treino, né, você define os hiperparâmetros, por exemplo, 5 vizinhos mais próximos, 3 e 1 vizinho mais próximo. E ele vai desenvolver algoritmos no treino para cada um desses, e aí eu vou testar na validação. Tá? Qual desses 3 modelos, com esses 3 hiperparâmetros diferentes, dentro do mesmo algoritmo, tá? Qual desses 3 modelos teve a melhor performance? Foi o com 3 vizinhos. Fechado. Então é esse. O hiperparâmetro que eu vou usar é 3 vizinhos. Tá? E aí eu vou reajustar meu algoritmo. Já defini que é 3 vizinhos.
fechei meu algoritmo. Aí eu vou testar ele no teste. Certo? Tá, mas não posso mais mexer nesse algoritmo. Já fechei que o melhor hiperparâmetro é 3, deixei ele testar, ele treinar, ele aprender as regras. Falando que, ó, é 3, acabou. Aprende aí, se vira com 3. E daí fechou, aprendeu as regras. Ok, agora sim eu vou pro teste. E só vou uma vez pro teste. Certo? Qual que é o problema disso? Como eu falei para vocês, estamos perdendo cada vez mais os dados de aprendizado. Tá? Começamos perdendo 30, agora já estamos perdendo mais para aprendizado. Então, qual que é uma solução? É fazer o que a gente chama de validação cruzada. Tá? Onde todos os meus dados de treino viram treino e teste. Treino e mini teste. Acho que fica mais fácil visualmente. Então, isso aqui é os five-fold. Né? Validação cruzada é 5 folds, que é o quê? Você tem então, o teu banco de dados total, no caso de 5, né, de 5 folds, você divide esse teu treino em 5 partes iguais. Tá? Você sorteia em 5 partes iguais esse teu treino. Tá? Então, primeira parte, segundo, terceiro, quarto, quinto. Cada uma das pessoas está em algum desses folds. Tá? E você faz o quê? Cada vez você vai considerando um desses folds como mini teste. Tá? E os outros como treino. Tá? Mini teste ou validação. Né? Então, estou chamando de mini teste a validação. Então, tudo dentro do treino. Tá? Divido em 5. E aí, 4 desses viram treino e 1 vira validação, mini teste. Aí, beleza, tem um resultado de performance. Vamos para o outro. Agora, o segundo fold, as pessoas que caíram no segundo fold vão ser o teste. Os outros vão ser o treino. Ok? Tem uma medida de performance. Próximo. Agora o terceiro, agora o quarto, agora o quinto. Todos os casos, a gente tem uma medida de performance nesse mini teste, né, que é a validação. E aí, o meu resultado médio vai ser a performance desse algoritmo. Para esse hiperparâmetro. Tá? Aí eu seleciono qual que é o melhor hiperparâmetro, por exemplo, 3. Né? 3 vizinhos. Bom, ele menciona aqui rapidamente essa questão aí do leave, avaliação cruzada de 2 folds, né? Que é basicamente uma leave one out, mas você faz 2 vezes. Então, você divide em 2 folds, né? Então, você tem, né, você divide, em, por exemplo, em 10 partes aqui. Não sei por que dividir em 10, né? Só precisava dividir em 2. Uma vira treino, outra vira teste, depois você inverte. Uma para virar treino, outra para virar teste. Ah, só um exemplo aqui que ele coloca. E aí você tem essa questão que é o leave one out, de fato. Que é o quê? Que você treina o algoritmo com todo mundo menos uma pessoa. E essa pessoa é o teste. Aí você treina todo mundo de novo, menos outra pessoa, e essa pessoa é o teste. Treina o algoritmo de novo, e aí outra pessoa é o teste. Então você vai fazendo isso N vezes. Então você tem 1000 indivíduos, você vai fazer isso, você vai treinar 1000 algoritmos. Todo mundo vai virar uma vez, unicamente essa pessoa, o teste. Pô, parece super legal, né? Mas o custo computacional disso é gigantesco. Tá? Então, você imagina que você tem uma amostra de 1000 pessoas, você tem que fazer 1000 treinamentos de algoritmos. Para cada um dos algoritmos. Tá? E para cada um dos hiperparâmetros. Tá? Então, assim, talvez no futuro, quando a gente tiver uma baita capacidade computacional, a gente faça mais isso, mas é basicamente inviável hoje. A não ser que você tenha um conjunto de dados muito pequeno. Tá? Entendeu o que é feito aqui? Treina com todo mundo, menos com uma pessoinha. E aí testa nessa pessoinha que ficou de fora. De novo, seleciona uma outra pessoinha para ficar de fora, treina com todo mundo que sobrou e testa essa uma pessoa. Tá? Parece ótimo, né? Bastante dado para treino, né? Porém, computacionalmente é bem difícil. Tá? Vai levar aí semanas, provavelmente. Certo? Tá, então, em geral, né, o que a gente usa? A gente usa 10 folds. Tá? É o mais comum. Tá? Existem estudos que mostram que usar 10 folds, né, dividir o teu banco de dados em 10 vezes, né, e treinar nas 9 partes, né, e testar na que ficou de fora, e ir repetindo para todos os folds, em geral, é o que otimiza aí o trade-off entre viés e variância.
Tá? O que a gente mais usa é normalmente 10 folds, às vezes 5 também, tá? Para poupar um pouco de tempo. Tá? Quando você aumenta o número de folds, o viés de desempenho diminui, a variância aumenta e o custo computacional, como a gente viu, aumenta bastante. Tá? Bom, então como é que a gente faz, né? A gente divide, em primeiro lugar, a gente divide o que é mais comum, tá? O que é mais comum vai ser isso aqui. Então, em primeiro lugar, a gente divide nosso banco de dados, né, que é o exemplo que eu passei para vocês, aquele código. Tá? Em geral, a gente faz assim mesmo, tá? Igual ele coloca aqui no fim do artigo. Então, você tem treino e teste, dividiu. Né? Em geral, 70% treino, 30% teste. Ótimo. Aí, então, agora eu estou no treino, preciso otimizar esse algoritmo. Tá? Porém, eu tenho hiperparâmetros e não posso olhar o teste. Então, o que eu faço? Validação cruzada no treino. Tá? Você cria, todos os teus dados viram treino, os teus dados de treino, né? Todos viram dados de treino de fato e dados de validação. Aí muda para o próximo fold, treino, validação, próximo fold, treino, validação, próximo fold, treino, validação. Tá? Para quê? Para selecionar o melhor IP parâmetro. Definir o melhor IP parâmetro é 3 vizinhos. Ótimo. Então os meus dados de treinos vão ser todos retreinados para isso. Não é um bom exemplo técnico para quem conhece desse algoritmo, porque esse algoritmo não tem muito aprendizado, né? O algoritmo de vizinhos mais próximos, tá? Mas serve como exemplo aqui. Daí eu defini que o melhor é 3 vizinhos, tá? Ótimo, vou treinar esse algoritmo no treino com 3 vizinhos, fechei esse algoritmo. Vamos passar para o próximo algoritmo. Também vou fazer a mesma coisa. Tenho os meus hiperparâmetros, vamos ver qual que é o melhor hiperparâmetro aqui, via validação cruzada. O melhor hiperparâmetro é permitir só 5 divisões da árvore. Fechou. Treinar um algoritmo com 5 divisões da árvore. Ok, fechei esse algoritmo. Próximo algoritmo. Tá? É isso que está no exemplo que a gente passou para vocês do código. Bom, e aí tem umas questões aqui rápidas, né? Então, algoritmos de deep learning, em geral, você tem amostras muito grandes, né? Então, em geral, você divide treino, validação e teste, porque a tua amostra é muito grande, então você não tem muito problema em perder essas pessoas aí no treino, na validação e no teste. Tá? E outra questão, então aqui entra na questão que vocês mencionaram no início. Né? Então, no pré-processamento, onde eu faço pré-processamento? Eu falei para vocês, faz no treino. Aqui ele é ainda mais rigoroso. Ele fala que faz o quê? Faz no treino da validação cruzada. Tá? Eu acho um pouco exagerado aqui. Tá? Então você só pode aprender dentro de cada treino, de cada validação cruzada, e aí você tem que jogar isso na validação. Tá? Mas eu acho que pode aprender no treino inteiro. Acho que isso aí é um pouco exagerado. Bom, daí então terminamos aí esse artigo, que eu acho que é bom, né? É muito bom, uma boa referência aí para vocês terem. Eu sempre prefiro, né, que vocês usem a aula como referência, tá? Porque, né, como eu falei, às vezes tem algumas coisas aí que a gente não concorda muito, ou que já não se usa mais, né? Então o artigo ele foi escrito em 2018, ele teve algumas revisões aí até 2020, mas como mencionei aí ao longo da aula, né, algumas coisas foram não exatamente o que a gente usa. Então, melhor ter referência da aula sempre, né, mas sempre nos cursos, né, o pessoal pede alguma referência concreta, né, então é bom a gente seguir um artigo que, né, em geral, ele é super bem feito, esse artigo. Certo? Então, eu queria terminar com outro artigo sobre essa questão do não almoço grátis. Né? Então, eu falei para vocês no início, né? Então, não sabemos qual algoritmo vai ser melhor para cada banco de dados específico. Isso é fato. Tá? E esse artigo testa exatamente isso. Tá? Então, o artigo 2018 do Randall Lawson, onde ele pega 165 bancos de dados diferentes, 165 bancos de dados diferentes, e testa a performance de 13 algoritmos diferentes. Tá? Então, você tem 165 bancos de dados, vou fazer o teste desses 3 algoritmos em cada um separadamente, cada um desses 165 bancos de dados, e vamos ver qual algoritmo é melhor em média. Está na média dos bancos de dados. E o que ele encontrou? Que o algoritmo que foi melhor foi o algoritmo de boosting, né?
o XGBoost, depois o Random Forest. De novo, uma coisa que a gente constantemente encontra também, tá? Ele também testou Extra Trees, árvores normais, regressão logística, KNN, então, Naive Bayes, que é um algoritmo péssimo também. Tá? Mas o que é interessante aqui? Ok, os algoritmos de boosting foram em média os melhores. Porém, o algoritmo de boosting ficou em média, apesar de ser o melhor algoritmo, ficou em média em terceiro lugar. Olha aqui, ó. Essa é a posição média. Então, o algoritmo teve a posição média menor, né? Ou seja, ficou, né, mais acima, né, nessa posição, né, no sentido de ficar em primeiro, segundo, terceiro, quarto, etc. Até o melhor, ele ficou em média em terceiro lugar. Tá? Então, essa daqui é a prova mais clara do conceito de não há almoço grátis. Então, dos 3 algoritmos, o melhor algoritmo foi o algoritmo de boosting, porém, em média, ele ficou em terceiro lugar. Tá? Então, acho que mais claro que isso, para vocês entenderem esse conceito. Né? Então, a gente tem algoritmos, sim, que de fato, em média, são bons, são, em geral, ganham, porém, nem sempre ganham. Tá? Então, em geral, algoritmos de boosting, random forest, a gente tem tido resultados bem bons recentes com os extra trees, tá? que é uma pequena transformação ao random forest. Tá? Então, em geral, ficam esses mesmo, porém, na maioria dos casos, ele não ganha. Tá? Então, mesmo o melhor algoritmo, na maioria dos casos, ele não ganha. Ele não é o melhor algoritmo, mesmo o melhor. Tá? Então, isso, só para deixar clara a importância de vocês testarem mais que algoritmo. O que a gente testa no laboratório? Em geral, 3 algoritmos de boosting. XGBoost, LightGBM, CatBoost. Tá? Em geral, se eu for testar 3, testa esses 3. Tá? Já está virando meio padrão na área de Machine Learning. Tá? Então, se você for testar só um, testa o XGBoost. Tá? Isso daí tem basicamente virado padrão na área de Machine Learning. Então, se a pessoa só vai testar um algoritmo, ela testa o XGBoost. Se ela vai testar 3, ela testa o XGBoost, CatBoost, LightGBM. Tá? Se ela for testar 4, ela adiciona o Random Forest. Se for testar 5, adiciona talvez uma rede neural. Tá? Ideal, testar 5, para dizer a verdade. Tá? Em geral, a gente testa 5, 7. Tá? Por quê? Por causa do teorema do não há almoço grátis. E aqui, então ele faz mais umas análises. Né? Então aqui ele faz qual é o ganho que eu tenho de ajustar hiperparâmetro. Tá? Versus usar o hiperparâmetro padrão do algoritmo. Então ele encontra, em média, um ganho de 3 a 4% na performance do algoritmo. O que, para quem trabalha com machine learning, é bastante, tá? É muito difícil, principalmente no algoritmo bom, você ganhar 3, 4% de performance. Tá bem relevante. Tá? Por quê? Porque se você estiver trabalhando aí no futuro de colocar esse algoritmo em produção, né, em milhares de pessoas, 3 a 4% são centenas e centenas de pessoas que vão ter melhores decisões graças ao ajuste de hiperparâmetro. Então, uma questão, acho que eu falei na primeira aula, professor, quanto um algoritmo costuma ser melhor que outro? Não costuma ser absurdamente melhor, não, tá? Não costuma ser o dobro, tá? Às vezes fica por aí, 3, 4, 5%, 7%, mas colocando em perspectiva, parece pouco, até você ser uma dessas pessoas que ficou de fora, teve uma decisão tomada errada porque alguém não ajustou o hiperparâmetro. 3 a 4% numa escala grande, que é onde esses algoritmos vão ser colocados, são centenas, milhares, às vezes milhões de pessoas que vão ter decisões corretas tomadas. Então é gigantesco isso. Tá? E depende do algoritmo, ele falou, em alguns casos, 50% de melhora após ajustar hiperparâmetro. Então, juntando essas duas questões aqui. Então, em primeiro lugar, seleção de algoritmo. Em segundo lugar, seleção de hiperparâmetro. Né? Ganho de performance em média de 20%. 20% é muito, muito, muito grande. Tá? Então, você selecionar o melhor algoritmo e selecionar o melhor hiperparâmetro, você tem um ganho de 20%. Tá? É gigantesco. Tá? E em alguns casos, 60%. Certo?
Não tive nenhuma pergunta hoje, espero que eu não tenha caído e esteja falando para ninguém. Não? Ok, eu ouvi um barulho do chat. Certo? Tá? Então, a importância aqui dessa aula de hoje, que é a seleção de modelo, seleção de algoritmo. Professor, o senhor vai abrir para perguntas agora? Sim, posso abrir, pode falar. Opa, estou errado aqui. É o seguinte, estou torto. É o seguinte, eu costumo usar um low-code chamado PyCaret. E a impressão que eu tenho dele é que ele é muito ruim para usar o modelo finalizado. Mas, para você ter uma primeira visão de F1, recall, precisão, essas métricas mais comuns, é bem interessante, porque ele testa 15, 18, eu acho, algoritmos de uma vez só. O senhor tem uma visão sobre esse tipo de processo que está muito em linha com aquela história do auto machine learning? Eu tenho as minhas restrições com auto machine learning, nem quero entrar nessa discussão, mas eu queria saber se o senhor tem uma visão específica sobre o PyCaret mesmo. Então, o PyCaret, né, ele vem do Caret, né, que é uma biblioteca do R, né, uma biblioteca pioneira do R, esse livro aqui, Applied Predictive Modeling, do Max Kuhn, tá, que é um dos grandes clássicos aí da área de Machine Learning, é um dos livros que eu mais gostava de Machine Learning quando eu comecei na área, se não me engano é de 2012. Que foi, né, então uma biblioteca feita pelo Max Kuhn no R. Tá, e aí foi adaptada para o Python via o PyCaret. Tá? Então, normalmente a gente usa, na verdade, o scikit-learn, tá? Mas existe o PyCaret. Tá? E essa grande questão aí de usar bibliotecas aí que vão ajustando automaticamente os algoritmos é que elas estão tomando as decisões que você deveria estar tomando. Né? Que é definir hiperparâmetro, dividir treino e teste, fazer a validação cruzada. Eles estão tomando essa decisão, mas só que estão tomando em vez de você. E às vezes você nem sabe que tipo de decisão é essa que eles estão tomando. Esse é o grande problema dessas bibliotecas que meio que fazem tudo automaticamente. Você não sabe o que está por trás, você não sabe como chegou nessa decisão. Você domina menos a questão de, por exemplo, vazamento de informação. Né? Você não sabe como é que ele ajustou isso, às vezes você tem que ir lá olhar na documentação desses AutoMLs. Tá? Então é sempre melhor você ter o controle da situação, você saber o que está sendo feito, você diminui muitos erros disso. E como eu sempre falo, Machine Learning é 90% Human Learning, tem muito erro que é possível ser feito por trás, né? E você deixar na mão desses AutoMLs, você gera esses problemas. Né? Então existem essas bibliotecas aí que rodam um monte de coisa, mas o que eles estão fazendo por trás? Estão decidindo hiperparâmetro. Tá? Estão falando, quantos vizinhos? Eu vou testar só com 5. Mas estão testando arbitrariamente. Né? Você não está tendo controle sobre isso, né? Sobre o que eles estão testando. Você tem que descobrir via documentação dessa biblioteca. Então é sempre melhor vocês terem controle. É sempre melhor a gente entender o que está por trás, o que está sendo feito, para identificar possíveis erros e melhorar, saber onde melhorar esse algoritmo. Tá? Porque ele chegou lá no resultado, mas ele tomou ali as decisões que você poderia ter tomado. Ok, é mais rápido, mas você perdeu o controle do que está acontecendo. Você não sabe, né? Aí, de fato, vira aquele problema aí de caixa preta, que você não sabe como ele foi definindo essas coisas, tem que ir lá ler na documentação como é que ele está fazendo isso. Quando você mesmo faz, né, desenvolve esses algoritmos e escolhe os hiperparâmetros, né, e vocês vão ver, não é nem o fim do mundo, gente, sabe, 5 linhas de código, você faz todos esses problemas aí que a gente tem colocado sobre definição de hiperparâmetro, ajuste, validação cruzada, treino e teste. Então é um pouco mais de código a mais, mas nem o fim do mundo, e onde você entende mesmo o que está por trás, como ele chegou nessa decisão. Então é sempre melhor vocês terem controle da análise do que deixar isso na mão de uma biblioteca que vocês nem entendem direito e que não sabem direito o que está por trás. Tá, mas é isso que eles estão fazendo. Então, eles simplesmente estão tomando a decisão em vez de você. Tá? Estão fazendo a mesma coisa. Mas só que está oculto. Certo? Susto. Nossa, tomei um susto. Oi? Tomei um susto aqui. Tá bom, obrigado.
apresentação, nem vi seu susto, acho que ninguém viu também. Ah, ainda bem. Eu vi! Vou censurar ele depois. Que susto. Bom, de repente abriu o microfone desesperado. Tá, então aqui é o... então aqui é isso. Mais alguma pergunta? Ligue o microfone suavemente. Não? Bom, então só para colocar, então eu já decidi os artigos da aula daqui a 2 semanas. Tá, então a gente tem 2 artigos, que aqui a gente já vai começar a discutir artigos de fato que desenvolveram algoritmos de machine learning, tá? Então vocês agora já vão tendo, né? Então na aula de hoje e na próxima aula vocês já vão tendo uma ideia mais prática, né? Do que é uma análise de machine learning, né? Vocês também já tiveram códigos, também já foram atrás. Então agora vamos começar a analisar artigos práticos. Tá? Então o primeiro artigo vai ser um artigo que saiu esse ano na Lancet Digital Health, né? Que é junto com a Nature Digital Medicine, né? São as 2 principais revistas aí de inteligência artificial em saúde, revistas diárias, tá? Então, muitos artigos de machine learning têm saído já na própria Science, na própria Nature, na própria Lancet grandona, tá? Mas essas Lancet Digital Health e Nature Digital Medicine, acho que é isso, tem publicado muito, quase todos os artigos dessas 2 revistas têm sido de machine learning. Tá, então, vamos começar analisando o artigo da Lancet Digital Health, que é esse aqui. Tá, depois a Mariane coloca disponível aí para vocês. Saiu esse ano, saiu em fevereiro de 2021, certo? Que é triagem de gravidade de pacientes com Covid-19. E um artigo da Nature Medicine, tá, que já, de novo, artigos de machine learning saindo das revistas diárias, né, e indo para revistas mais generalistas, que é o caso da Nature Medicine, que é uma revista de altíssimo fator de impacto, que é ir predizendo resultados ruins de exames laboratoriais de pacientes. Aqui acabou de sair esse. Foi no mês passado. Parece bem interessante. Então, eu fiz questão de não ler nenhum dos 2 para não ter essa... Porque acho que é bom, às vezes, a gente analisar um artigo ruim, né, caso seja o caso. Então... vamos ver esses 2 artigos, tá? Depois a Mariane coloca. Só vamos definir aí quem que vai ser, que vai apresentar. Tá? Já para deixar estabelecido. Então, na última aula, eu acho que foi até o Guilherme de Amorim. O Guilherme de Amorim chegou a apresentar, né? Sim. Tá ótimo. Então, a gente começa com... E teve alguém aqui que não apresentou. Acho que foi a Larissa, né, Larissa? Tá por aí? Se teve mais alguém aqui acima do Guilherme que não apresentou? Bom, depois a Mariane vê isso para mim. Não sei se a Larissa está aí. Então, em princípio, na próxima discussão de artigo, apresenta a Keisiane. Só checando. Keisiane, você está por aí? Estou sim, professor. Ótimo, obrigado, Keisiane. Então, você apresenta esse primeiro artigo aqui, tá? Da Lancet Digital Health. Certo? E aí, a Paula, o André de Oliveira e o Fernando Rezende discutem. Tá? E o segundo artigo, não sou eu que apresento, é o Josimar. Josimar está por aí? Eu estou. Ótimo. Então o Josimar apresenta, tá? Então é esse segundo artigo aqui. De novo, na próxima aula a gente reforça isso, mas já quiserem ir atrás, esse aqui, tá, Josimar, que se apresenta. E aí a Bruna, o Gabriel e o Augusto discutem. Beleza. Pode falar. Não, mas só para saber. Fez uma tentativa de me assustar, né? Só para... Me manda o artigo, por favor. Ah, sim. Tá? A gente coloca... Acho que a Mariane coloca. Manda para todo mundo. No curso... Eu não sei se a última aula eu perdi porque eu estava na conferência, Alexandre. Se os slides da última aula você vai disponibilizar também? Eles já estão disponíveis, tá? No Moodle. Depois entra lá, tá? A gente te registra. Não tá, não. Ali. Total videoaula e o processamento de dados. Sério? Eu esqueci de colocar? Deixa eu ver. Por isso que eu estou perguntando. Foi a apresentação dos trabalhos, professor. É porque foi a apresentação dos trabalhos, é isso. Tá.
Tá, então foi só a apresentação dos artigos. Tá, tem algum roteiro de discussão, não? Ou eu pergunto... Não tem. Então, a ideia... depois, deixa eu ver se eu acho... a ideia geral... Deixa eu ver aqui as regras. Na verdade, né, então... deixa eu só trazer para cá as regras, para eu não falar coisa diferente do que eu tinha colocado aqui no programa. Deixa eu colocar aqui. Então, só relembrando aqui as regras, vamos lá. Então, discussão de artigos, né? Então, em primeiro lugar, todo mundo tem que entregar antes da aula, né? A revisão. Não é na próxima aula nem na outra, tá? Daqui a 2 semanas só. Na verdade, não é na próxima aula, é na outra, né? Daqui a 2 semanas. Então, todos os alunos devem entregar uma revisão de pelo menos uma página de cada um dos 2 artigos, com um parágrafo de resumo e o resto uma avaliação. Tá? E aí, 4 alunos serão escolhidos, um apresenta e os outros 3, deixei bem aberto mesmo, vão debater o artigo em relação à sua importância e qualidade. Tá. São os 2 focos aqui. Importância e qualidade. Tá? E não sobre a apresentação, é sobre o artigo. Sobre o artigo. Tá? É apenas o aluno que foi sorteado para a apresentação simplesmente vai resumir o artigo. Tá? Só para botar todo mundo, né? Caso alguém não tenha conseguido, ou alguém que esteja assistindo depois da aula. Tá? Só para resumir o artigo, e aí depois os outros 3 debatem a importância e qualidade do artigo. Tá bom. Aplicabilidade pode ser? Sim, sim. Nesse sentido também. Tá bom. Certo? Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Deixa eu só aproveitar. Professor, uma dúvida. Por exemplo, no caso de fazer otimização ou ajuste dos hiperparâmetros, no final eu escolheria a melhor combinação, certo? Eu não estaria indo para um lado de overfitting? Não. Só desliga o teu microfone porque está dando retorno aqui. Obrigado. Então, não. Por quê? Porque você está sempre no treino. Tá? Então, você não está... você não está buscando os dados de teste, em primeiro lugar. Em segundo lugar, você está adicionando hiperparâmetro e você está dividindo o teu treino em treino de fato e mini-teste. Você está avaliando nesse mini-teste. Os dados ficaram de fora. Você está avaliando na validação. Ou seja, já são dados futuros que ele não aprendeu antes. Tá? Então, ele aprende nesse mini-treino e você testa nesse mini-teste, que são dados que ele não usou para o mini-treino. Tá? Então, ou a tua performance nesses dados que ficaram de fora. Tá? Então, você evita esse sobreajuste, né? Porque você está analisando a performance em dados que ele nunca viu dentro dessa parte desse fold ali. Tá? Então, você consegue evitar. E, professor, uma dúvida. Depois de eu encontrar a melhor combinação de parâmetros, qual seria o modelo que eu usaria já para, não sei, como se fala? Para despliegue, para ser usado no final? Sim. Então, o que você faz? Só desliga de novo. Então, o que você faz? Você descobre qual é o melhor hiperparâmetro. Na verdade, muitos algoritmos têm muitos hiperparâmetros. Você tem que descobrir qual a melhor combinação de hiperparâmetros. Tá? Você vai lá, testa e fala, isso daí acho que vai ficar mais claro na aula de algoritmo. Mas alguns algoritmos têm 3, 4, às vezes 8, né? O XGBoost tem um monte de hiperparâmetros. Você vai lá e você tem que descobrir qual que é a melhor combinação desses hiperparâmetros possível. Tá? Aí você vai lá e descobre, dentro dessa validação cruzada, que a melhor combinação é limite máximo da árvore, sendo 3 divisões, no máximo 500 árvores. Você vai descobrindo essa combinação de hiperparâmetros que é melhor. Ok, a melhor que funcionou dentro da validação cruzada foi essa. Foi essa combinação. Então, eu vou retreinar meu treino com essa informação. Tá? Eu vou retreinar o treino, eu vou falar para o algoritmo, usando esse hiperparâmetro, esse, reaprende essas regras. Com todo mundo do treino. E aí você fecha o treino, você fecha esse algoritmo, e é esse o teu algoritmo. Tá? Que você vai usar no teste. Tá? E aí você vai ter a performance de fato desse algoritmo no teste. Tá? O que você fez ali no treino, a performance não importa. É só para definir hiperparâmetro.
Tá? O teu resultado real é o do teste. De performance é o do teste. Certo? E nesse caso, Edu, seria o clássico 3/4, 1/4? É isso? Sim. Tá bom, obrigado. Tá? O que normalmente a gente faz é 70-30. Tá? É o mais comum, mas se você tiver muitos dados, às vezes você faz 90-10 também. Tá? Se tiver muitos dados, em geral, melhor botar as coisas no treino. Tá? Mais alguma coisa, pessoal? Alexandre, só por curiosidade, você já fez alguma comparação dessas proporções? Qual a melhor definição? Então, tem essa questão, né? Tá em geral em aberto. Eu acho que tem algumas pesquisas que fizeram isso, e aí a área acabou estabelecendo, em geral, em 70-30. Tá, mas é que depende muito de quantos dados você tem, né? Como eu falei, se você tiver muitos dados, você joga mais pro treino. Na verdade, você quer o mínimo possível no teste. Tá? O problema é que, às vezes, você tem tão poucos dados que você tem que aumentar esse teste, infelizmente. Tá? Em geral, você quer botar tudo no treino. Você quer que ele aprenda as regras com mais gente possível. Tá? Então, sempre que possível, jogar mais gente pro treino. Tá? Então, se você tiver, sei lá, 10 mil pacientes, 20 mil pacientes, pode botar 90% no treino. Tá, mas tem que ter, o grande desafio é ter gente suficiente no teste para você ter uma medida de fato de performance suficiente desse algoritmo. Tá? Não dá para ter 20 pessoas no teste. Foi uma das perguntas lá no curso sobre isso, porque eu coloquei aquela nossa proposta. Eles perguntaram como vocês decidiram 30-70. Eu falei que é padrão do conceitual. Não sei se eu tinha respondido corretamente, entendeu? Não, mas é isso. Tá? É padrão mesmo. 70-30 é padrão, o que a gente mais encontra é 70-30. A não ser que o ideal, na verdade, é você ter dado futuro de fato. Tá? A gente teve uma pesquisa recente que a gente tinha dados de 2012 a 2017. A gente fez o quê? 2012 a 2016 treino, 2017 teste. Aí a gente tem o futuro literal mesmo. Tá? Mas muitas vezes a pesquisa é coletada no mesmo ano. Tá? Era transversal ou uma corte? Esse aqui, não, era linkage de nascimentos e óbitos ao longo de todos esses anos. Tá? Então era apenas uma questão de 30 dias de sobrevida, sim ou não, ao longo de todos esses anos. Então a gente usou, né, os primeiros anos para treino e tivemos literalmente o futuro. Então sempre que possível, usem futuro como futuro literal mesmo. Sabe? Se vocês tiverem esse acompanhamento anual. Mas dentro do mesmo ano fica complicado, né? Porque você vai usar o quê? Novembro e dezembro como teste, mas espera aí, tem variações sazonais, né, na área da saúde. Então, dentro do mesmo ano não é uma boa ideia você fazer isso. Tá? Mas se tiver vários anos, aí sim, tudo bem. Tá tudo bem e até melhor. Ô, professor, posso fazer uma pergunta? Sim, claro. Então, aí em relação a isso, por exemplo, se eu tenho uma doença que ela é acompanhada anualmente, sei lá, vou dar o exemplo do meu caso, que é a febre amarela. E aí os dados de 2021 não estão compilados. Talvez seja uma pergunta boba, assim, né? Mas aí faço, por exemplo, o teste com esses dados de 2021. A minha predição, ela quer dizer que ela só funciona para 2021? Não. Não. Bom, em primeiro lugar, você precisa ter o ano completo, né? Principalmente em doença como febre amarela, que tem uma sazonalidade muito grande. Tá? Então, eu colocaria o teu teste como sendo 2020. Tá? Se tiver dados, por exemplo, 2017, 18, 19, pode ser para treino, e aí deixar 2020 como teste. Tá? Então, você precisa ter o ano completo, porque senão você vai deixar alguns meses de fora, o algoritmo ele pode se perder, tá? Por causa da sazonalidade da febre amarela. Tá? E você falar assim que só funciona para 2020, não, né? Isso daí é o teu futuro, de fato, né? Então, até onde você sabe, ele funciona no futuro. Tá? Se você achar que 2020 teve alguma coisa estranha, né, você pode ir rebalanceando isso, né, os seus dados. Então, treinar, por exemplo, 2018, 19 e 20 e usar 17 como teste. Né? E daí fazer isso de novo para o ano que ficou de fora e para o outro ano que ficou de fora, e você mostra que tem uma consistência temporal na tua predição. Aí torna os teus resultados ainda mais fortes até. Você mostrar que ele está, não importa o ano que eu deixo como teste, ele funciona super bem. Ou seja, não é uma característica de 2020 que ele está acertando de repente 2020. Né? Todo ano ele vai reacertando. Entendi. Legal, obrigada. Mais alguma coisa, pessoal? Não? Bom, se não, então ficamos assim. Então já temos os 2 artigos para serem discutidos.
Próxima aula, vamos falar sobre medidas de performance, uma coisa que a gente tocou rapidamente hoje. Tá? A gente vai ver como a gente mede qualidade de algoritmo, o que quer dizer acertar. A gente já viu hoje que a acurácia não é uma boa medida, uma medida bem ruim. E aí, quais que são as alternativas? A gente vai ver isso na próxima aula. Pode só ver se tem alguma pergunta no chat. HyperOpt é o que a gente usa também, Guilherme. A gente usa o HyperOpt, que é uma otimização bayesiana para selecionar hiperparâmetros. Então, a gente vai ver isso. Ô, Alexandre. Oi. É só uma dúvida mesmo, mais conceitual, porque eu acho que dependendo da área de atuação, às vezes uns termos significam uma coisa para uma área e outra coisa para outra área, né? Só quando você fala de acurácia, e você também comentou da curva ROC, essa acurácia seria a mesma coisa que a sensibilidade ou especificidade do teste, ou não? São outros termos, outros conceitos? Não, é outra coisa. Às vezes as pessoas usam acurácia como sinônimo de performance, né? Performance, né? Acurácia, com quanto ele está acertando. Mas, na verdade, a acurácia tem uma definição muito clara, né? Total de acertos dividido pelo total de predições. Né? Qual é a proporção de acertos que eu estou tendo em relação às minhas decisões? Né? Isso daí é acurácia. Tá? Então, às vezes, incorretamente, as pessoas usam como sinônimo de performance, né? Mas não, a acurácia é uma métrica. Uma métrica específica para medir a qualidade e a performance do algoritmo e a acurácia. Daí a gente tem outras métricas, né? Como você falou, sensibilidade, especificidade, o recall, precision, né? Que tem um overlap ali, a área abaixo da curva, o F1 score. O VPP, né? Daí a gente vai ver tudo na próxima aula. Perfeito. Tá certo, era só para ter essa ideia mesmo. Obrigado. Pode falar, Manuel. Oi, professor Alexandre. Olá, tudo bom? Tudo bom? Eu acho que essa não é uma dúvida da aula, mas uma dúvida relacionada ao meu projeto que eu pretendo elaborar. Não sei se posso colocar. Sim. Então, eu estou a escrever um projeto que é desenvolver e validar um modelo estatístico preditivo para adesão ao tratamento antirretroviral. Então, estou a escrever alguns objetivos que possam me facultar a elaborar um modelo preditivo do processo de adesão ao tratamento para AIDS. Então, um dos objetivos, aliás, na verdade, escrevi 3 objetivos, que é identificar diferentes aspectos relacionados ao uso de medicamento antirretroviral, depois identificar possíveis interações entre os fármacos administrados e fazer a identificação dos fatores associados relacionados à não adesão e elaborar e validar um modelo preditivo para a identificação de casos de não adesão. Então, queria saber, professor, se posso colocar assim o tópico ou posso fazer alguma alteração possível. Precisa definir exatamente qual que é o teu objetivo, né? Se é a identificação de fatores associados ou se é a predição. Tá? De novo, a gente entra naquela divisão de inferência versus predição. Tá? Em predição, você consegue, no fim de fazer a predição, você consegue falar, vai ser uma das aulas, quais variáveis foram mais importantes. Mas importância preditiva. Tá? Não é fator associado, muito menos causal. Tá? Então, eu acho que precisa definir exatamente se o teu interesse no estudo é falar quem vai largar o tratamento anti-HIV/AIDS, ou se você quer ver quais fatores estão associados a largar o tratamento de HIV/AIDS. Tá? Isso daí são coisas bem diferentes. Né? No caso de inferência, você faria uma regressão logística, controlando por fatores de confusão. Tá? Esse é o teu objetivo. Tá? Enquanto em predição, você tentaria colocar as variáveis preditoras mais importantes, independentemente se são fatores de confusão ou não, tá? Para você identificar o risco individual de cada paciente largar esse tratamento. Tá? Então, acho que precisa definir direito exatamente se você quer ver fatores associados, se você quer fazer uma predição, porque aí, senão você vai ter que fazer 2 pesquisas diferentes. Bom, se for um estudo de doutorado, tudo bem, né? Aí você teria 2 artigos diferentes. Mas, assim, em geral, acho que precisa focar um pouco melhor se você quer predição ou você quer descobrir fatores associados. É apenas a predição, não fatores associados. Então o teu objetivo precisa ser predizer quem
quem vai largar o tratamento de HIV/AIDS, né, e depois identificar quais variáveis preditoras foram mais relevantes para o modelo. Tá? Isso é um resultado secundário de curiosidade, tá? Mas não é uma questão causal e nem de associação. Sim. Tá? O que é muito importante, se você conseguir predizer qual paciente provavelmente vai largar o tratamento, né, e você manter alguém em cima dele. Então, você consegue falar, um paciente com essas características, ele vai largar o tratamento anti-HIV/AIDS. Isso é um problemão, tá? O paciente largar isso e contaminar outras pessoas. Tá? Aí você faz o quê? Você coloca um profissional de saúde em cima dele. Né? Já consegue saber, né, que essa pessoa tem alto risco de largar o tratamento e infectar muitas pessoas, coloca um profissional de saúde ligando para ele, indo na casa dele, garantindo que ele não vai largar. Uma informação aí de saúde pública fundamental, é importantíssimo, né, para evitar que a doença se alastre. Olhando nesse sentido, porque já existem alguma coisa escrita sobre fatores associados. No entanto, em termos de adesão ao tratamento antirretroviral, tem sido muito ineficaz. Então, a ideia do projeto é alertar e também ajudar os profissionais de saúde a criarem estratégias eficazes para reter esses pacientes e aderirem ao tratamento antirretroviral, garantindo assim a supressão viral. É mais ou menos essa ideia que estou a tentar desenvolver. É para doutorado. Não, então eu acho que, né, o grande objetivo, né, eu colocaria esse projeto como sendo, né, identificar pacientes que vão, a probabilidade de cada paciente de largar, né, um problema grave aí de saúde pública, né, por permitir que o vírus se alastre. E aí depois, e aí é isso, né? Você conseguir falar, ó, esse paciente tem 93% de probabilidade de não seguir com o tratamento. A gente precisa fazer um programa para essas pessoas e evitar que essas pessoas larguem esse tratamento, né? Um programa personalizado para essas pessoas. Eu acho que é nesse sentido, mas é bem importante, sim. Só para auxiliar, talvez você encontre a literatura correlata isso a largar tratamento de diabetes e obesidade, que também é muito comum. Sim, existem estudos nesse sentido, né? Acho que é um bom início. Não sei se a HIV/AIDS já tenha, né? Mas com certeza de largar outros tipos de tratamentos, com certeza. Eu não percebi, Augusto, a sua sugestão. É você buscar na literatura quais fatores associados, como o Alexandre falou, para você identificar quais são importantes, de quem larga tratamento de obesidade ou diabetes, que são os mais prevalentes de largar o tratamento. E de cirurgia bariátrica também, que as pessoas fazem a cirurgia, logo depois tem 40% voltam a ter obesidade, que também é um número alto. Então, talvez essa literatura te auxilie para identificar na unidade básica de saúde quem não continua os tratamentos. Tá, muito obrigado. Para selecionar as variáveis, né? Talvez você tenha muitas variáveis em comum, principalmente em situação de vulnerabilidade. Né, sim, porque ambas entram sim no conjunto das doenças crônicas. Então, encaixa-se muito bem também no tópico para AIDS. Muito obrigado. Nada. Pode falar, Charleston. Virada para frente, para cá. Meu trabalho também, eu tenho feito, inclusive a proposta de trabalho meu foi em doença pulmonar obstrutiva crônica, e eu avaliei a adesão ao tratamento, um pouco pegando um gancho do que o colega trouxe aqui, e aí também esse esforço inicial de tentar ver quais são as variáveis associadas, né? E o que eu fiz, depois eu queria discutir com quem, né, de repente com um colega ou com alguém que está trabalhando com isso, eu fiz uma análise onde eu fiz inferência, encontrei fatores preditores, mas quando eu tento reproduzir fiz agora uma aplicação dos algoritmos para essa atividade e eu não consegui encontrar muita relevância, né? Eu acho que, de fato, essa discussão entre inferência e análise preditiva, para mim, ficou bem evidente. Carlão, você caiu. Tá ouvindo? Caiu minha internet. Estamos ouvindo. Não caiu. Ah, ótimo. E para mim ficou bem evidente, né? O que está associado, e o meu desfecho foi ter uma taxa de adesão para pacientes com DPLC que recebiam medicamento no âmbito de um programa de acesso a medicamento aqui na Bahia,
Então, a gente teve como desfecho, ele tem uma adesão acima de 80%, a gente considerava ele aderente, acompanhado durante um ano, e a gente não conseguiu, assim, a gente encontrou fatores associados, mas quando a gente tentou fazer uma análise preditiva, pelo menos eu fiz, até depois eu quero compartilhar com você aí nesse espaço de dúvidas, eu fiz alguns scripts lá para tentar aplicar alguns algoritmos, e eu não consegui encontrar muita responder essa pergunta, né, da predição. A questão de fatores associados, então, não seria uma análise de predição, né? Seria uma análise de inferência, onde é importante controlar por fatores de confusão. Então, de novo, a gente entra nessa questão aí, que aí você pode pensar como é que eu, agora que eu fiz a predição, né, como é que eu evito, né? As pessoas querem sempre uma solução simplista, né? Uma solução fácil para um problema complexo, né, que é, em geral, a situação de saúde, né, como eu falei na primeira aula, eu estou predizendo, por exemplo, quem vai ter infarto no próximo ano, e as pessoas querem que fale, a pessoa vai ter um infarto porque ela se alimenta mal. Não, gente, não é assim que funciona. Tá? Ninguém vai a óbito só porque se alimenta mal, ninguém vai a óbito só porque é sedentário, ninguém vai a óbito. É uma interação complexa de muitos fatores. Tá? Pode ser que o fato de ela ser sedentária seja o mais importante, mas pode ser que ela continue indo a óbito, mesmo que você arrume, resolva essa questão, né? Por quê? Porque ela se alimenta mal, ela tem problema genético. Então, onde eu atuo? Você atua em tudo. Atua em tudo que é possível. Ninguém tem problema grave só por causa de um único fator. A gente tem que parar com essa mentalidade errada, né? Que é uma mentalidade de levar a inferência para um patamar que a inferência não está falando. A inferência não está falando que a única causa disso é esse fator associado. Não, ela só está falando que esse fator associado está independentemente associado ao desfecho, tá? Mas junto com um monte de outras coisas. Então, assim, a gente tem que parar com esse exagero aí da área de inferência, que é porque você encontra um fator causal, é esse a única coisa que importa. Em geral, não, né? Os problemas de saúde são multicausais, né? Então, é importante predizer, e depois onde se atua em tudo, tá? Então, a gente já sabe quais são os fatores de risco para doença cardiovascular. Esse paciente aqui o algoritmo está falando que, pela interação complexa de todos esses fatores que esse paciente tem, ele vai ter infarto no próximo ano. Tá? O que eu faço? Faz tudo. Tá? Então, assim, sai um pouco dessa história, assim, de às vezes a gente querer uma solução simplista. Não existe na área da saúde, né? A área da saúde é interação complexa de fatores o tempo inteiro. Tá? Então, assim, e inteligência artificial serve exatamente para isso, para você falar que, esse paciente daqui, o exemplo do Manuel é perfeito, né? A gente tem que identificar esse paciente que vai largar o tratamento. Por quê? Porque ele vai infectar um monte de gente. Tá? Então, tem que falar que, esse paciente aqui vai largar. E agora o que eu faço? Bota um profissional em cima dele, sem pensar. Tá? Porque eu descobri, ele vai largar porque ele está em situação vulnerável. Como é que eu vou resolver isso, gente? A situação vulnerável dele. Tá? E mesmo se eu resolver a situação vulnerável, às vezes ele tem um monte de outros problemas que faz com que ele largue também. Tá? Então, assim, parar de ficar procurando uma solução simplista para problemas difíceis, né, que são os problemas da área da saúde em geral. Tá? Então, em Machine Learning, a gente está interessado em identificar, fazer a predição da melhor forma possível. Tá? Então, você precisa saber diferenciar essas duas coisas. Daí, como o Charleston colocou, né? Então, às vezes você tem a predição, funciona bem, e aí você às vezes quer uma justificativa muito, muito simples, né? Você não vai encontrar uma justificativa simples na área da saúde, é tudo complexo, é tudo multicausal. Certo? Acho que o Charleston caiu, não sei se voltou. Mas não sei se alguém tem alguma dúvida. Mais alguma dúvida? Se não, ficamos por aqui hoje. Então, na próxima aula, vamos falar sobre medidas de performance, né? O que quer dizer um algoritmo ser um bom algoritmo, fazer uma boa predição. O que quer dizer isso? Não é tão simples quanto parece. A gente já viu hoje o maior desafio, que é, as pessoas, em geral, a primeira coisa que todo mundo pensa é usar a acurácia, né? Vamos ver se ele está acertando. A gente já viu, né, uma primeira introdução, a gente vai entrar mais a fundo na próxima aula, por que a acurácia não é uma boa medida.
e aí a gente vai ver as soluções, as várias soluções que temos para isso. Certo? Então, acho que Mariane pode